povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, finalmente o Pode Apelar saiu do papel, né? E aí, para a alegria de alguns e tristeza de muitos, o podcast está no ar. E aí, naquela mesma pegada que foi na campanha de outrora, sempre falando a verdade e trazendo algumas polêmicas, né? E aí, né, o que a gente pode falar? Meu povo, o podcast de hoje vai ser interessante, vai ser um papo bem light. E vamos bater aquele papo, vamos botar a advocacia em movimento? Vamos tentar, né? Vamos tentar, né? E aí, como é que vocês estão? Esse tempo de campanha pra cá, como é que foi? Rapaz, esse tempo de campanha pra cá foi pegado, velho. Foi uma loucura lá no escritório, foi mudança de escritório, e aí teve a questão da associação também, que a gente acabou teve a teve a PEA e tal, e aí muitos projetos. Em paralelo também, o que eu tava mais ansioso para começar era o Pode Apelar, né? O podcast que todo mundo tanto encheu o saco. Pergunta. Meu irmão, dor de cabeça pra montar esse negócio aí, não tão ligado. É porque vocês não viram os bastidores. Meu Jesus, amigo. Tem que, eu não sei não, tem que fazer um curso pra montar um podcast. Caceta, era pra ter avisado antes, mano, porque esse negócio era complicado desse jeito. Mica, agora me tira uma dúvida e as perguntas pra ti sobre o podcast. Sai, não sai, aí vai, não vai. Fala aí pra galera como é que foi essa maluquice, essa loucura, essa ansiedade do pessoal esperando. Oi, gente. Então, perguntavam sempre, né? Sério, como é que juntou a gente e que não deveria nem a gente se juntar. Realmente não deveria dar certo, né? Mas a sintonia foi tão boa. Deu erro de gravação, a câmera já sumiu. É assim, aqui é assim. É porque a energia é muito caótica. Não tem condições. A gente quando se junta. A gente tava rindo aqui o tempo todo. Ninguém conseguia nem começar a gravar. Bicho, é aquele negócio. Eu não sei nem como é que vai dar certo, mas vamos lá, vamos tentar. Inclusive, gente, a gente tava com medo de gravar ao vivo e sair todo mundo preso. O João falou, meu irmão. Não tem condição, não. A gente tem que gravar, tem que ser os primeiros, tem que ser gravados, abre aspas. O meu medo é da João, né? O meu medo é a gente ser cancelado em 45 países simultâneos. Não tem condição não, pô. Tanto de atrocidade que sai por trás dessas câmeras E aqui não tem nenhum criminalista, né? Infelizmente. É absurdo, pô. Aí eu já digo, doutora Liberdade, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa, prepare o habeas pra gente. Pelo amor de Deus, pô, não tem condição não. Mas então, não é ao vivo por causa disso, porque a gente não tem controle não é ao do vivo que fala. Por enquanto. Vai ter que ter muita terapia. Não, tem que ter muito preparo ainda, porque tem a parte operacional ali do pessoal que tá por trás das câmeras, que meu amigo, dor de cabeça pra montar esse negócio, viu? Vamos tentar gravar primeiro pra ver se vai dar certo. Mas aí, gente, vamos lá, como é que... Esse período aí de abertura de podcast, o que é que vocês esperavam pra gente fazer aqui no programa? O que é que vocês estavam pensando? A gente tinha um roteiro, inclusive, né? A gente... Meio que tinha um roteiro. Não, a gente tinha um roteiro. Aí, vamos programar. Aí, 4 horas da tarde, a gente se liga e diz, gente... Cancela essa porra aí. Foda-se. Vamos falar da gente pra galera jovem, como é que a gente começou. É porque estudo, assim, a verdade, vida, escritório. A verdade é a seguinte, quando a gente começa a fazer as coisas programadas, dá tudo errado. E quando a gente faz nas coxas, dá tudo certo. Então, assim, é melhor tentar fazer nas coxas pra não dar errado. A gente só dá certo sendo caótico. O caos é que dá certo. Inclusive, acho que foi Leilano, né? Que falou. Foi. Deus, como é que juntaram o João L e Micael e Salomão? Tem tudo pra dar errado. E deu certo. Eu sou a mais saudável. Era que eu falando. A controvérsia. Mas e aí, João? Me diga aí. Conte a sua história, o seu legado. Conta também do seu escritório, até para que o pessoal que está nos assistindo, a Jovem Advocacia, que a gente tanto tem apreço, se inspire, entenda como montar o seu escritório, como fazer a captação dos seus clientes. E aí depois a Micaela fala da vida e realidade dela. Depois eu falo da minha, que eu não sei se eu vou ter muito o que falar também. Depois... Como é? Do começo mesmo? E como é? Não, do começo de quando você nasceu, não. É da UAB pra cá, tá? Tirei da faculdade. Porque se você fala assim, não, eu nasci no dia tal, é foda, meu irmão. Não, vamos lá.
Faculdade. Eu comecei a trabalhar antes de entrar no curso, né? Eu sempre gostei muito de Direito. E achava muito massa, enfim, no terceiro ano eu dei uma palestra lá, a professora de redação, Magda, me chamou pra falar sobre o artigo 5º da Constituição, já estudava essas paradas, eu era meio errado da cabeça. Meio? Aí era falar da equidade, princípio da equidade, artigo 5º, aquela viagem toda, enfim, vamos lá. Quando decidi fazer Direito, eu já queria fazer, eu passei na Federal, mas aí não deu certo muito ir, passei um curso de Engenharia e o outro de Direito. Só que o Direito era em Souza, minha mãe estava doente e a gente decidiu por bem eu ficar aqui, né? Como minha nota tinha sido boa, eu peguei um FIES, fui fazer na FPB, entrei em 2015, terminei 19.2. Nesse meio aí, meu amigo, teve história, né? Teve muita história. Eu fui presidente do DCE, fui presidente do DCE da FPB. Montamos um diretório lá, foi rojão, bicho. Aí inventei tanta história. Tu inventou tanta história. Porra, velho, pelo amor de Deus. Foi processo de carteira de estudante, habilitação em PROCON, arrumei briga em audiência pública. Já fizemos revolução na Secretaria de Educação. Os caras dos outros DCE quebraram a Secretaria de Educação. Movimento Cara Pintada, porra Meu toda. irmão, vocês estão por fora, velho. A gente contratou ônibus, os ônibus foram pra dentro do centro administrativo, quebraram janela, vidro, tudo. Os estudantes quebraram tudo. Enfim, vamos lá, pra frente, né? O movimento estudantil é... Um pouquinho. Tá prescrito o crime já. Pelo amor de Deus. Não, graças a Deus eu não participei, né? Queimou o pneu IBR? Não, essa parte não. Mas a gente parou uma vez... Parte não. A gente parou uma vez a Lagoa e o centro. A gente contratou um carro de som. Que a gente saiu do Argentina, Liceu, pegou Lagoa e subiu até o Palácio do Governo. Com acho que tem uns 400 estudantes. E a gente subiu trancando o trânsito tudo, mas... Bicho, foi caótico. Era só de coisa errada. Enfim... Fui presidente do DCE na faculdade, enfim, e sempre comecei a estagiar desde muito cedo. Então, trabalhava, estudava e minha vida inteira foi assim. Comecei a estagiar, acho que no segundo período, com a doutora Carol Barreto. Aí depois estagiei com a doutora Kelly Vilarinho. Depois estagiei com o doutor Silvio Torres. Depois estagiei com o doutor Carlos Diego. Depois estagiei com o doutor Luiz Weber. E, por fim... Não, eu trabalhei com o Hilton Maia e trabalhei... Grande e Hilton. trabalhei com o meu sócio, Paulo Juan, que até hoje nós estamos aqui, né? Eu já rodei mais do que o peão do baú. Ganhei uma experiência muito boa e quando eu terminei, quando eu finalizei minha faculdade, né? Minha mãe estava doente, fiz a prova da OAB 3 vezes. A primeira, minha mãe estava doente, eu não consegui passar, apesar de eu ter batido na trave mesmo, tirei 39 na primeira fase. A segunda, minha mãe realmente estava internada, então eu tirei uma nota muito baixa, acho que foi 27. E na terceira eu passei. Minha mãe já tinha falecido, né? Minha mãe é falecida. Minha mãe tinha falecido, então eu consegui, depois do falecimento da minha mãe, assim, de me regular depois no tempo, aí eu consegui estudar e passar na prova da OAB. Passei na prova da OAB, beleza. Aí é a questão. Como eu vinha me preparando muito para conseguir pegar a OAB, eu já tinha muito processo, porque nos meus estágios eu via que todo mundo sabia de processo. Todo estagiário que entrava nos escritórios sabia de processo. Então, todo mundo que sai da faculdade, em regra, era para estar sabendo de processo. Se estudou, beleza. A teoria, né? Então, só que eu via que a galera da faculdade não sabia captar cliente. E o que eu via nos escritórios que eu trabalhava era o que dava dinheiro para o advogado, era ter cliente. Então, assim, eu focava muito mais em tentar fazer a captação de clientela, de arrumar processo de família, enfim, estudar as teses para poder identificar quando um familiar meu, um primo, um vizinho tinha algum tipo de problema que eu conseguia pegar a ação e passava para o advogado. E o advogado fazia a ação e geralmente me pagava uma bonificação para aquilo ali. Então foi basicamente isso. Então quando eu chego e pego o OAB, eu já tenho uma boa gama de processo ali já. E uma boa bagagem também. Não, excelente bagagem. E outra coisa, quando eu pego o OAB, eu tava trabalhando no Sindicato dos Engenheiros, no Sindese. A época. Meu avô era o presidente lá e eu, depois do falecimento da minha mãe, passei a morar com meu avô e dentro desse período eu trabalhei muito tempo dentro do sindicato e aprendi muita coisa lá dentro. E foi, excelente para mim. E quando eu saí, por eu ter cativado muito os engenheiros de lá, os aposentados, eu peguei muito cliente desse pessoal. Fora isso, eu comecei a trabalhar com venda de precatório, né? Porque o sindicato tinha muito precatório e a gente trouxe para cá, na época, a seção de crédito, de direito creditório, né? De precatório. Então eu já estava dentro, literalmente, do mercado quando eu peguei o OAB.
Então, enfim, peguei o AB, eu já estava com o Paulo Juan trabalhando há mais de 1 ano e meio, certo? Eu já estava vendendo precatório, eu já estava tipo, muito bem estabilizado quando eu peguei o AB. Então, assim, eu acredito que meio que minha vida, assim, não é muito uma perspectiva para jovem, porque eu fiz tudo diferente. Não, mas aí, entenda, você tem uma perspectiva que pode inspirar alguns da Os jovem estudantes, advocacia né, também. Se tiverem algo parecido com você, seguir seus passos. Então, é o seu legado. O que eu costumo dizer é o seguinte, que, pelo menos para o pessoal dos estagiários aqui do escritório, você começa a advogar antes de você ter a carteira do AB. Você precisa entender como é que funciona a advocacia. Então, assim, saber como esse meio funciona já lhe prepara para quando você pegar a carteira do AB, você não ficar naquela. O que é que eu vou fazer? Você entendendo esse funcionamento de captação de clientela, de entender que você vai precisar de um espaço, você vai precisar de parceria. Parceria na advocacia, meu irmão, é a maior abertura de porta que você pode ter. E eu costumo dizer que é melhor um percentual de alguma coisa do que tudo de nada, porque você não vai ganhar nada. Então, como eu estou dizendo, minha vida foi esse negócio. Quando eu peguei a carteira da AB, eu já estava muito bem estabilizado. Já tinha pegado os clientes do sindicato, eu já tinha os meus clientes que eu já trabalhava. E como eu já estava com o meu sócio, eu estava fazendo essa parceria com o meu sócio, eu já era bacharel, fazia captação de clientela, passava para o meu sócio Paulo Juan, que ele tocava os processos. Não é que tocava a gente junto, né? Ele já era meu sócio, entre aspas, antes de eu ser sócio dele definitivamente. Porque eu já estava passando tanto cliente para ele que acho que a maioria dos processos que ele tinha era comigo. Ele já era advogado, né? Não, o Paulo já é advogado. Hoje em dia acho que faz 10 anos que ele é advogado. Paulo é advogado há uns 20 anos, sei lá. O Paulo tem tempo já. Paulo nasceu com a carteira da OAB, né? Praticamente, é foda. Pronto, minha carteira é 29. A de Paulo é 22. Eu pensei que era 19. A de Paulo? Não, 22. Eu acho que vai com 10 anos já de advocacia. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Paulo ali, faz o que eu tenho? 3 anos, 4 anos? Eu nem lembro quanto tempo de OAB eu tenho. Uns 3 ou 4 anos. Enfim, tem uns dois. É jovem advogado. Não, ainda Paga sou. meia ainda? Pago meia. Acho que é o terceiro ano, esse é o terceiro Ou ano. alegria do caralho, paguei Esse é o terceiro ano. Paguei 680, velho. Paguei em fevereiro, né? Eu paguei. Usamos o desconto enfim, ainda. Eu paguei com desconto. Mas não tem desconto pra jovem, então. Sim, Não tem? não tem. 50% de desconto? Eu tô falando Tu paga a minha, velho. Não, pô, eu tô falando que vocês não têm um desconto de pagar até o começo do ano. Sim, a gente não tem eu essa parada, prefiro não. o teu desconto. Sim, de aí. 50%. Show de bola, mas eu paguei também no começo do ano, não faz diferença não. Aí, enfim, então eu já tinha tanto processo que quando eu me lembro que quando eu peguei a carteira da B, peguei o token, só de processo meu eu tinha 14 no meu nome. Meu CPF. Então, tipo, quando eu botei o token já tinha 14 processos lá, que eram os processos meus, tá ligado? De contra a companhia aérea, essas Sim, paradas. você Fora da meu curva, né? Você com Meu CPF. com polo passivo. Polo ativo. Polo passivo. Então tinha 14 processos. Aí eu lembro Gente, que quando só eram as conversas que estavam rolando antes, aí ficou na cabeça. Que conversa é essa, irmão? Olha, eu acho que ninguém É um aqui ambiente responde masculino. processo, não. Jesus do céu. É um ambiente muito masculino, eu me sinto muito... Meu Deus. Eu não vou falar nada porque eu não quero ser processado. Voltando ao assunto. Quando o Paulo começou a me subestabelecer os processos que era da gente, eu lembro que assim, nas 2 primeiras semanas, acho que bateu 40, 50 processos assim, que a gente tinha em conjunto. Fora os processos dele, enfim. E aí foi andando as coisas. Eu acho que, sei lá, com uns 4 meses, 5 meses de OAB, aí Paulo chegou e disse, não, bicho, vamos abrir o escritório? Definitivamente? Bora. Paulo tinha uma sala que era ali na Pedro II, e eu meio que dividia a sala com ele, porque tipo, eu levava os clientes, atendia, às vezes eu queria trabalhar de lá, queria fazer as coisas, então assim... A gente dividia a sala, basicamente. Eu passava os processos para ele, a gente dividia a sala. Não era sociedade de fato, né? E beleza, e eu continuei trabalhando com precatório, né? Enfim, fazendo minhas coisas. Quando deu uns 3, 4 meses, 5 meses assim, eu não lembro mais ou menos no período, mas foi bem no começo. Paulo chegou e disse, não, vamos montar o escritório. Eu disse, bora, fechado. A gente fechou a parceria e pronto, a partir desse momento tudo é para 2, né? Não é o que muito acontece com muitos jovens advogados, mas assim, o RECO sempre... Acho legal você fazer uma sociedade, porque é aquela história. Eu não sou um exímio técnico em processo. Não sou. Eu sei da área que eu realmente trabalho. Aí eu não vou mentir, eu sou muito bom. Mas sei lá, eu sou o bombrinho em tudo ali. Eu consigo desenrolar tudo. Se você tá para estudar, eu faço. Mas Paulo é o cara que ele sabe muito de muitas áreas, porque ele passou a vida estudando.
E eu não fui aquele cara que era o melhor aluno da turma. Então, assim, eu sempre passei por média, fiz minhas paradas ali, mas eu sempre fui um cara mais de social. Tu era bem de fundão, né, velho? Não, pior que não, pô. Porque, assim, como eu era do DCE e eu já estagiava, eu não assistia a aula. Entendeu? Bom exemplo que você tá dando. Eu não assisti aula. Puta merda, velho. Não, cara, porque eu chegava assim... Tu é o que fecha o contrato e ele... Eu sou comercial executa. e Paulo é mais jurídico, né? Mas assim, quando eu tava na faculdade, eu tava estudando processo. Aí eu tava no sindicato, trabalhando com meu avô. Beleza. Aí a gente tava fazendo o IRDR dos engenheiros. Aí o professor ia chegar a falar de processo civil e IRDR. Eu olhei pra cara do professor e disse, professor, me perdoe, não vou assistir aula. O professor olhou pra minha cara, por quê? Porque eu tô fazendo IRDR no tribunal com o É sindicato. totalmente diferente na prática, Meu irmão, né? assim, me desculpa, eu não tinha o que estudar. Assim, eu sentei pra estudar empresarial, eu sentei pra estudar tributário, que não era uma área que eu pegava, mas processo civil, direito administrativo. Pelo amor de Deus, pô, não assisti a aula. Olhava pra cara do professor, show. Na Que é prova do a gente se terceiro bate. ao oito. Ao nono, Ao praticamente. oitavo, eu disse, pô, professor, bateu aí, na prova tamo junto, e eu passei, né? Acho que eu só fui pra duas finais. Vê a doideira. Eu fui pra duas finais na faculdade. Foi Direito do Trabalho 1 e Processo do Trabalho 2. Eu acho que todo mundo foi pra final em Direito de Trabalho. Porque, eita matériazinha, Não, que eu tenho um ranço. mas vê. O nome da minha professora era Ana Isabela Lau. Um abraço pra Ana Isabela, que foi a Eu nem mulher. me lembro. Eu costumo dizer que ela foi a mulher que salvou a minha vida. Por quê? Ana Isabela chegou e eu fiz a prova da. Eu fiz odiava processo de trabalho, odiava. Trabalhei com o Dr. Carlos Diego, o cara top em processo de trabalho. Show de bola. Diego botava pra eu fazer as peças. Salomão, eu tinha vontade de pular do prédio. Meu irmão, que negócio horrível você tá fazendo uma peça de trabalho. Naquela época. E os cálculos ainda por cima? Meu irmão, horrível, velho. Aí tu fala que direito tributário é ruim. Não, tem hoje em direito dia, de trabalho. hoje em dia eu sou um apreciador do direito tributário, né? Eu até brinco com você que eu vou tomando os clientes seus aí de vez em quando. Porque... Não, pra mim é um prazer perder um cliente pra você. Não, mas aí vamos lá. Aí chegava a parte de direito do trabalho, eu odiava. Aí fui para final de trabalho em processo 2. Processo porque realmente eu não prestei atenção eu não fui pra aula, mas enfim. Aí cheguei, fiz a primeira prova de trabalho. Ela olhou pra minha cara e fez, ninguém nunca fechou uma final minha. Aí eu disse, beleza, mexeu comigo aqui. Vou sentar e estudar. Aí sentei um dia, estudei, cheguei pra Carlos Diego e disse assim, Carlos Diego, eu vou pra final em trabalho. Ele fez, meu irmão, é uma vergonha você ser meu estagiário para final de direito de trabalho. Eu teria ele demitido. Aí, o bom não foi isso. O bom é que ele tirou uma tarde de trabalho inteira pra sentar comigo e estudar. E eu fechei a prova dela. Show de bola, beleza. Na segunda prova de processo do trabalho eu não fechei, tirei 8. Mas fui pra final, tirei 8. Show de bola. Quando eu vou fazer o cursinho que eu fiz lá em Suzana, né? Os cursinhos da primeira fase, quem é minha professora de Direito do Trabalho? Ana Isabela Lau, minha professora da faculdade. Aí eu cheguei e fiz, professora, vou fazer a inscrição da OAB. O que é que eu boto na segunda fase? Porque eu sou muito bom em civil, mas eu tenho medo porque é muita peça. Então, assim, eu tenho medo de errar. É o AB Gold, né? Aí ela olhou pra minha cara e fez, faça trabalho. Eu disse, professora, eu odeio sua matéria. Nada contra a senhora. Eu tenho ódio da sua matéria. Aí ela olhou pra minha cara, faça trabalho que eu lhe passo na segunda fase. Eu disse, professora, deixa de onda. Eu disse, é sério. Bota trabalho. Aí eu fumei uma maconha no dia, fui fazer a inscrição da AB, botei o quê? Botei não o quê? tem corte aqui não. Tem um pouquinho de corte. Não. Na inscrição da É pra AB, se fuder aqui. na inscrição da AB eu botei o quê? Trabalho. Não sei por quê. Doideira mas da botei. porra, velho. Botei. Aí vamos lá. Cheguei com a inscrição, entreguei a ela. Professora, eu botei trabalho. Ela fez, sua vaga no meu cursinho da segunda fase está garantida. Eu disse, show de bola. Pau na máquina. Passei na primeira fase. Vou pra segunda fase. Professora, passei. Ela fez cursinho, começa amanhã. Eu disse, ok. Tu nem prepara, né? Ela preparou, meu irmão, Era uma assim. planilha assim. Era 2 a 4 de planilha, assim, gigantesca. Ela fez, se você cumprir isso aqui, você passa. Eu disse, beleza. Aquela história, mexeu comigo de novo, né? Não pode me ensinar esse desafio pra mim, não, que eu sou meio... Acabou caindo de novo. É assim. Eu sou No meio... próximo capítulo a gente melhora aí. Eu sou meio perturbado com essas paradas de desafio, né? Aí eu disse, beleza, mexeu comigo de novo, vamos pra frente. Aí eu sentei, cumpri o negócio dela e fui entendendo, de acordo com as aulas que ela ia me dando, mais a fundo essa parte de direito do trabalho. E fui lá e fiz a OAB, segunda fase, passei com 9.8, porque disseram que eu errei gramática. Aí eu ia entrar com recurso, aí Paulo disse que não era pra eu entrar, porque só ia comer tempo. Mas eu fiquei puto. Tem noção? Precisava. Eu teria entrado. Eu fiquei puto. Aí Paulo disse, me deixa essa porra pra lá. Não. Foda-se.
Enfim, Era só aguentar chupa FGV, tá a gente tem que começar brigando logo cedo. Aí eu disse, não, eu vou entrar com a Já consciência dessa basta. porra, não, tá bom, beleza, aí passou. Pronto, aí foi essa situação. Quando eu peguei a carteira do AB, aí eu já tô dentro aqui do negócio. Tô dentro Aí volta, você foi, depois de ter uma sala com... Não, aí Paulo, beleza, a gente tinha uma Paulo. salinha, era uma bicha, era um vão, assim. Um vão, tinha... Quartinho. Véi, mas ela era uma salinha grande. Era uma salinha grande, não era pequena não, Que mas tá era um ótimo, vão. gente. Era. Tá ótimo. A gente Era só um vão. começa assim. Tinha uma recepçãozinha, 4 cadeirinhas de madeira assim, meia cheia de Tinha uma cupim. recepção? Meu irmão, Nem isso eu tinha pensei na que minha era uma primeira- sala. Pô, ele falou, eu tinha uma salinha. Não, Pô, pô, mas- tinha uma recepção, porra. Não, pô, mas não é recepção não. Tipo, era o vão, aí tipo tinha uma parede de gesso e 4 cadeirinhas. Meu pô. irmão, na minha primeira sala não tinha nem espaço pra botar uma parede Era de gente gesso. esperando e você Do lado atendendo de na fora, frente. Não, aí não, mas da gente tinha lá. Porque Paulo já era advogado, pô. Então, tipo assim, por isso que eu tô dizendo, o meu meio que não é parâmetro pra galera, porque assim, Paulo já era advogado. Então, Paulo tinha uma estrutura ali mínima pra poder atender um cliente, tá ligado? E eu entrei ali no bico de Paulo, porque eu já tinha os clientes. Como eu era muito captador, pra você ter noção, pô, sabe o que é que eu fazia? Eu era tão perturbado da cabeça com esse negócio de captar. Não, você é. Eu ainda sou, mas enfim, eu sou meio perturbado com esse negócio de captar, que quando eu tava na faculdade, de manhã, era assim, Silvio Torres passava a semana dos prazos, então tipo, na sexta-feira ele passava os prazos da semana que vem. Aí eu sentava sábado, domingo, segunda, pra tentar entregar na segunda ou na terça os prazos da semana inteira. Então eu perdi meu final de semana, não saía com meus amigos, não ia fazer nada. Pra cumprir os prazos. Beleza. E eu era responsável na época pelo juizado especial. E o maior contrato que tinha na época de Silvio Torres, eu nem sei como é que tá hoje, mas era o Arapuã, certo? O sistema Arapuã de comunicação. Então tinha rádio, televisão, tudo lá. E a parte de juizado especial era comigo. Tranquilo. Aí eu cumpri o espaço. Tentava cumprir sábado, domingo, segunda, mas tardar na terça pra tentar entregar, né? Vamos lá. Aí eu chegava, botava uma roupinha social, calçazinha social, camisa social, gravatinha, e eu ia pro segundo andar do fórum, pô. Procurar uma velha. Ah, mas por que velha? Porque velha gosta de conversar. É sério. Parece brincadeira, pô, mas Procurar uma senhora, né? Eu procurar Não, uma é sério. senhora. Não, sim, procurar uma velhinha lá, pô, porque você chegava, primeira coisa que você quer puxar assunto com alguém, fala que tá quente. João Pessoa tá quente. Pronto. Você Tá quente hoje, né? Você tá do lado da velha, minha senhora, que calor é esse que tá acontecendo aqui, João Pessoa? Pronto, aí a velha se abria todinha. Aí eu chegava e perguntava, a senhora tá fazendo o que aqui? Não, eu tô aqui com 95% das vezes. Tô aqui com minha filha tá numa audiência de pensão, tô aqui com meu neto, aí um pirra correndo, gritando, ppp, aquela coisa toda. Aí eu perguntava, a senhora tá com advogado ou tá com defensor? Aí eu vou botar aí 65% das vezes, tô com defensor. Pronto, ganhei a cliente. Pegava a mulher, botava debaixo do braço, terminava a audiência e levava pro escritório. Fechou, era isso aí que eu tinha. Ponto, matou a história. Ganhei o cliente. Era o cara da lábia. Pronto, ganhei o cliente, não tinha o que fazer. É o encantador de serpentes. Aí pronto. Então, assim, nesse período, minha captação foi muito desse jeito, né? Deu ir lá por fora pra poder conseguir um cliente, pra poder conseguir meu dinheirinho, PPP, aquela coisa toda. Então, foi isso. Desde eu comecei aí, e quando eu aprendi mesmo como é que funcionava, aí eu toquei. Fui atrás de sindicato, quando eu entrei no sindicato, comecei a atender o pessoal, comecei a identificar qual era o problema de contra-cheque do pessoal, fui entendendo as teses, que o mais importante é você ter o produto para vender, tem que entender o que, é que você está falando. Então, quando tinha problema de contra-cheque, mais 30% consignado, enfim, abono permanência, licença prêmio, PPP, aquele negócio todo, eu chegava, olhava o contra-cheque do caba e pegava o cliente. Vamos lá, pro escritório. Aí assinava lá o contrato. Basicamente isso. E tu, Mica? Conta agora, não ria não. Conta agora sobre isso. Não, porque a história de João aqui a gente vê que tem uns altos e baixos. Eu sei que João suprimia alguns detalhes sórdidos que não pode ser contado, até é pesado. Tem umas partes que é meio Mas complicado. na parte da de contar. faculdade, né? Na parte da advocacia Não. ele já entrou. Não, na advocacia ele entrou correto, mas na faculdade eu Não, mas acho. teve uns negócios na advocacia também que foi... Não, então. Não, mas não é nada Vai ter que de cortar. ético, não. Não, mas pior que não é nada de ético, não. Mas depois eu conto, vamos pra frente. Não, vai, segue. Tô até medo que ele vai falar. Não, mas não é nada complicado assim, não. É tranquilo, mas né? Não é pro primeiro capítulo, né? Não é, mas vamos pra frente aí. Em história, assim, quando eu era criança, eu nunca pensei em direito, eu queria ser bióloga. Aí eu conheci um professor que ele acabou. Deu errado. Não, um professor, Que ele foi meio. de biologia pra direito saiu um. Eu não sei o que eu tinha na cabeça, mas o professor fez umas coisas aí que eu era criança e tomei abuso de biologia.
Aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu queria ser delegada. Aí, eu disse, eu vou cursar direito, vou virar delegada. Todo mundo começou a me chamar de delegadinha, meu avô. Inclusive, no meu TCC tá lá, que meu avô faleceu um pouco antes do meu TCC. Tá lá, delegadinha. Não realizei o sonho dele, gente. Na faculdade, eu não fui tão ativa quanto o João, né? Não, mas ninguém foi ativo na faculdade assim feito eu, não. Eu era doido Não, mesmo. você era perturbado, pô. Eu era doido. Eu achei Ainda que sou, né, eu mano? achei que eu era ativo, que eu fui ativo, mas eu fui ativo porque eu era do fundão, mas tu... Não, pô, eu fui... Quebrei as barreiras, assim, de verdade mesmo. Eu era a chata da faculdade. Até aquela hoje que- você. Eu não era CDF, não, mas eu gostava de sentar na frente e terminar a aula e ir embora. Eu também não gostava de estar lá, tinha matéria que eu não gostava. Eu digo que o meu TOD da infância foi levando, né? Meus problemas com a autoridade. E acabou que eu não concordava com algumas coisas. Eu era a que era monitora, ia para a sala dos professores e brigava com o professor, brigava com política. Inclusive, um beijo, meu professor Sarmento, favorito. A gente brigava muito por Lula, Bolsonaro, eu era dessa época. A galera da briga era comigo, Jesus com professores. Eu não brigava com alunos. A minha turma era uma turma que não era muito unida, assim. Era separada da galera do FIES, era meio excluída, e eram meus amigos. Eu não era FIES, mas era meio assim. E tinha uma galera que veio da escola e ficava lá atrás. Eles tinham até um nome, o Muro. Meu Jesus. Era uma galera legal, sabe? Mas assim, era aquela galera. Então a gente ficava de um lado do outro. Era uma turma muito grande, se formou quase todo mundo. E nunca estagiei, assim, em escritório. Quando eu saí da faculdade, eu fui... Não tinha o que fazer. Eu disse, vou tentar fazer o concurso, né? Comprei os livros, fui estudar. Aí eu disse, meu Deus, eu preciso de dinheiro. Tinha acabado de perder meu avô. Aí ficou só a renda da minha avó em casa. Eu disse, eu tenho que trabalhar. Pronto, essa é a história. De Ariano Suassuna, né? Não, essa é a história do jovem advogado. Assim, Eu sou 95%. A maioria é essa, gente. É, João é 95%. o diferente. Mas o pior é que Ariano falava, rapaz, eu tava desempregado, virei advogado. É Foda isso. É porque eu acaba quando não Era sabia isso o que eu ia ser, dizer. né? Só tinha isso. Eu fiz, inclusive pulei uma parte, eu fiz a OAB no 9º período, passei, aí fiquei ali o 9º e o 10º sem querer muito estudar, né? Quase reprovei por falta. Porque a pessoa já passou, vai fazer o quê? Aí eu tinha esse Só benefício. fazer esse TCC. Eu tinha esse benefício. Eu era presidente do DCE, ninguém botava falta em mim. Eu tava cheia de falta. Arthur Souto que o diga, né? Que quase me reprovou aí. Mas passei na OAB no 9º. Quando eu peguei o diploma, já peguei minha OAB. Aí lá em Santa Rita colocaram um anúncio no Instagram de estágio. Aí eu mandei um currículo e pedi para ser estagiária já sendo advogada. Porque eu queria aprender. O que é que eu ia fazer? Não sabia nada da advocacia, nunca quis ser advogada, mas eu precisava de dinheiro. Aí fui no escritório, aí conversei, e ela disse, não, você já é formada, então vamos fazer o seguinte, você fica aqui, a partir do dia que você entrou, os processos que entrar, começar a sair, você começa a receber. Aí começou a luta, né? A gente era um escritório previdenciário, que é a minha área, e demora um pouquinho, né, para entrar dinheiro. Aí fiquei indo, trabalhava o dia todo lá, aprendi e mexia com tudo. Não ficava só com o judicial, ficava com a parte administrativa, atendia cliente, que eu gosto mais de estar com as pessoas também. Eu não sou muito de estar ali no computador, não é muito a minha praia. Eu gosto de estar fora, eu gosto de sair. E comecei a trabalhar. Fui aprendendo. Quando foi com uns meses, aí eu perdi minha avó também e fiquei sozinha. Eu disse, agora ferrou, porque era que me dava minha passagem para ir trabalhar. Ela que dava minha passagem. Aí uma das minhas amigas, que trabalhava nesse escritório, Ju, te amo, começou a me pagar tipo R$100 para fazer audiência trabalhista. Tipo, amiga, eu vou ganhar 200, faz para mim que eu te dou 100. E comecei a fazer audiência por R$100. A gente tinha muito na minha época, 2018, 2019, tinha um pessoal de fora que mandava e-mail. Como era o
nome pra você fazer uma audiência. Correspondente, porra, Cara, eu fiz algumas. R$50 pro advogado e R$30 pra quem fosse o preposto. Aí eu Ju. Caralho, ele recebia mais, pô. Pô, 50. Ju com 50, eu com R$30. Eu era preposto. Bicho, teve 50 uma conto, vez pô. que eu fui, aí eu recebi 100 e eu achei que foi pouco, velho. Não, pô, eu era preposto e recebi 50. É porque você era em João Pessoa, era em Santa Rita, né? Em Santa Rita era menos. Nessa única vez que eu fui, tipo, não tinha advogado, porque era tipo, era logo de manhã, logo cedo, ó, o trabalho, pô, eu tenho hora de trabalho, pô. Aí era logo cedo, tipo, sei lá, 7 da manhã. Aí ninguém queria aceitar. Eu fiz, vou dar um preço aqui, porque eu não quero também. Cobro 100. Não, pode não. É o menor preço. Tudo bem, ok, passou. Aí depois de uns 2, 3 dias, eu tô aquele valor, a gente aceita. Tipo, ninguém aceitou. Hoje não tá tão assim, mas naquela época aí você ia R$100, R$50 ali e foi se virando. Os processos hoje são digitais, né? Depois da pandemia, já melhorou muito essa história de audiência. Tá tudo mais presencial, rápido, né? Aí aí veio a pandemia, o escritório fechou. Aí eu começou a entrar um pouco do processo, eu ganhava R$500, R$1.000 no mês. Aí essa é o famoso mosquito. Quando pega, meu irmão. Esse mosquito aí, quando começa a cair o dinheiro, o cara É bom começa... Ei, quando o pirão cai no... É não, pô, porque você começa a ver assim, essa porra da advocacia dá certo, meu irmão. Aí onde o negócio muda. Só que o problema é que Micael precisou ser advogado. Eu vi isso daí no 4º período de direito, entendeu? Aí eu disse, pronto, agora aqui é o negócio. Aí fiquei lá até junho de 2021, aí abri o meu e comecei, né? Minha família envolvida com política em Santa Rita, foi envolvida, né? Ainda é um pouco. Mas aí o pessoal me conhecia muito, que quando eu era criança eu fazia Fome Zero, eu carregava carro de mão com o pessoal, a gente ia doar comida. Então o povo, aquela menina, aquela lourinha, eu conheço, meu Deus, ela cresceu, virou advogada. Aí começou o pessoal ir lá, aí você pega um aposenta, né, um idoso, aí ele já indica, e começou aí. Aí a gente tem os amigos, tem as parcerias, né, eu tenho minhas amigas, que hoje viraram previdenciaristas também, que é a Juliana e o Wade, que elas eram trabalhistas, mas não está dando muito dinheiro. Mas vai melhorar. Vai. E começou. E hoje, graças a Deus, está tudo melhor, mas não foi fácil. Nunca é. Eu realmente não queria advogar, acabei virando. Eu gosto muito. Micaela, tu demorou quanto tempo, assim, do começo da advocacia pra tu realmente ver retorno? No meu escritório, lá, desde que eu comecei, no meu escritório, eu abri 1º de setembro De 2021. Quando começou a entrar dinheiro, eu acho que em abril, mas não muito. Mas abril de 22, então. Isso. Aí quando foi em junho, eu acho que foi quando começou a entrar RPV, que são os pagamentos judiciais, né? Requisição de pequeno valor. Que é quando entra um pouco mais, aí começou em junho de 2022. Bom que o RPV Mas não até sai nisso, do teto, tem até uma das histórias, eu Ela tava tem cabrimão, super pô. lisa, eu sem dinheiro nenhum. Aí o que aconteceu? Quando ia começar a abrir escritório, eu ainda estava no escritório no final do início do ano. A Energisa me colocou na justiça. Quem? A Energisa. Mas por quê, irmão? Dizendo que eu não tinha pago uma taxa de transferência de nome. Porque depois que meus avós morreram, Peraí, a pergunta é, quanto é essa taxa? R$108. Pouco... R$68. Meu Jesus. Aí eles falaram... Mas que eu não- geralmente a taxa já vem embutida no valor. Sim, na Então. justiça, no processo. O judiciário precisa R$68. Não, eles me cobraram R$68, me colocaram no Serasa. Sim, tá. Pensei que tinha que entrar na justiça. Não. Com a cobrança por R$68. Não, o que eu não duvido também, se Não, pô, acontecer peraí, isso. pô. É bagunça Não, geral. aí eu tava, meu Deus, ferrada. Aí apareceu isso, me colocou no Serasa. Eu disse, caramba, não chegou notificação, não me avisaram que eu tenho que fazer isso, eu vou botar na justiça. Aí quando foi em janeiro, que eu comecei a trabalhar em setembro, com dinheiro emprestado, né? Só aumentando ali, aumentando. Quando foi em janeiro, entrou. Eu ganhei 5 mil da Energisa, porque eles me colocaram no Serasa. Aí eles recorreram, aí aumentou mais. Eu sei que no final deu uns 7 mil e pouco.
Isso em 2022. Dando moralzinho, E depois dando moral, eles porra. vieram me cobrar novamente. Eu ganhei mais 2.000. Tá bom demais, mano. Rapaz, se isso acontecesse Ai. comigo, eu tava torcendo pra todo ano me cobrar. Meu irmão. Então, e eu disse, meu Deus, não tire meu nome, porque eu vou dizer que estão me constrangendo novamente. 7 mil. 7 mil, Hoje meu em dia, Meu 9, irmão, né? Deu irmão, 9, na verdade, pra sair né? Meu irmão, pra sair 2.500. Pra sair 2,5. A gente nem combinou Porra, isso. véi. Pô, pra sair Mas- 2,5 hoje é rojão. É, meu irmão, tu é 9 doido, mil, porra. Mas Deus sempre colocava alguma coisinha pra mim, porque eu Tá tava doido. muito fodida. Pagou a taxa? Porque a gente... Eu não paguei, que eu não recebi nem comprovante. Rapaz, 9 mil reais, não pagou 68, Eu não velho. pagava não, todo Foi ano, cancelada todo ano a 9 ti. mil, todo ano 9 mil. Oxe, quem não ia pagar era eu. Mas pronto. Some, toma aqui. Eu com meu nome limpo, né? Eu disse, olha, só chegou isso. Mas hoje, se você tiver o nome sujo e dizer, sujou meu nome, qual o constrangimento que você teve, né? É, hoje em dia tá. Mas naquela época foi o que eu tava precisando, porque eu tava muito ferrado. Porque a gente, os escritórios, eles não assinam carteira. Eu acho que eu só conheço um previdenciário que Eu faz, não que é o conheço. Lacerda Santana, salvo engano, ele... Eu não conheço. Eu realmente, assim, não é uma crítica a nenhum outro. Nesse história, eu realmente não conheço quem é essa Mas eu falo assim, a gente que trabalha pros outros, a gente sai com a mão na Eu frente. nunca trabalhei pros outros, assim, né? Fora o A estágio. gente Então, sai com uma mão na frente e outra atrás. Então, o que aparecer, audiência de R$100 e processo no Serasa, a gente faz. não, né? mas é isso mesmo, pô. Enfim, como eu costumo dizer, o meu problema era que eu tinha muita ação de servidor público. Problema não, benção, né? Bicho, É e não é, problema. velho. Não é e não é. Vou explicar por quê. Assim, como eu sempre trabalhei muito voltado ao direito público, sempre foi muito minha área, assim, minha advocacia, onde eu parei para estudar, de entender, era aquela demanda de servidor público. É massa, só tem um problema, demora muito. Fazenda pública Demora pra cá. muito. Eu que o diga. Muito, assim, é muito mesmo. É muito. Tem pronto, meus processos que eu dei entrada em parceria em 2018, 2019, estão saindo agora. Então, assim, pô, vai dar um retroativo Top. top de verdade, vai. Mas, meu irmão, Demora. Aí vocês 7 anos, invistam pô. quando isso acontecer, tá, Então, gente? Porque a gente passa um tempão sem É receber. 7 anos, Outro pô. desse. Tem 7 anos que eu tô 7, trabalhando no 8. processo, pô. Tem uma ação minha que a gente ganhou, tá esperando agora só ser pago. E, bicho, Não, E eu acho foi que é por isso... 2015, Então, 10 anos você já. tem- Eu acho que isso é um dos grandes motivos 20, desse boom 2017. na área previdenciária, né? Porque o retorno é um pouco mais um rápido. pouco rápido. Então, E você não cobra de início, a gente não cobra o inicial. Eu acho que muitos advogados, quando saem, entram nessa área porque não tem aquele cliente que vai pagar. Você começou, não tem uma pessoa para chegar que vai pagar para confiar em você. Então, Você não tem uma gama de clientes, então, né? uma grande questão que eu sempre tive foi essa, assim, assim, tem Ricardo Fernandes, né? Nosso amigo careca. Eu queria chamar ele pelo codinome. Ricardo, eu gosto muito de você. Eu ia zoar com você agora, né? Mas é melhor me calar. É proibido a zoeira por enquanto aqui. Meu amigo careca é o seguinte, que é meu sócio nos precatórios, a gente tem uma empresa de precatório. Ele diz o seguinte, a advocacia é que nem vinho. Quanto mais velho o vinho vai ficando, mais gostoso ele fica. E a advocacia, querendo ou não, ela funciona da mesma forma por diversos motivos. Um dos motivos é, quanto mais velho você é, infelizmente você passa mais credibilidade. Isso Você é. pode ser um jovem advogado de 50 anos de idade. Se você for um advogado de 50 anos de idade, você vai passar 10 vezes mais credibilidade do que um advogado de 22, 23 anos. Ainda existe muito isso. Então, aí qual é essa questão? Infelizmente, quando eu comecei a advogar, era muito difícil fechar aqueles contratos pagantes, né? Que é quando você recebe antecipado, né? Então, eu sempre tive que fechar contrato em êxito. Sempre funcionou dessa forma. Então, quando a gente fechava esses contratos de servidor público, não tinha como cobrar inicialmente. Então, eu pegava uma ação de nivelamento salarial sem R$1 para entrada. Até hoje a gente agradece conseguir o Não, cliente, então, né? essas ações, hoje em dia, se quiser me mandar um nivelamento salarial, não tem problema nenhum. A gente taca a pau do mesmo jeito aí e eu não cobro entrada do mesmo jeito, porque eu sei o retorno que vai dar lá na frente. E hoje eu tenho uma estrutura para segurar esse tempo. Mas na época não tinha nada. Eu chegava, mandava ação para um amigo meu, esse amigo meu advogado não sabia nem como era a tese, eu que montava a petição, eu que fazia tudo e tocava lá, porque ele não entendia da matéria, quem entendia era eu. Então, assim, é bom e não é. Pronto, é como eu tô dizendo. Eu já tô com 3 anos de advocacia rodando aí e os processos estão saindo agora. Então é bom, mas
É difícil, é complicado. Muito complicado, entendeu? E tu, Salomão? Bicho, eu já vou começar falando que eu já era, na faculdade eu não era de DCE e nem era da turma da frente, né? Eu era da galera do fundão. Mas vamos... Nem parece, tu acha, João? Eu era do... Nem parece, né? Eu sei, eu tenho aquela Eu acho que cara... Salomão era aquele cara que sentava debaixo do professor assim e ficava só... Bicho, eu era do fundão e fazia o meu trabalho e o trabalho dos meus colegas, tá ligado? Teve uma vez que eu fiz a minha prova, a prova de mais dois, os dois tiraram 10, eu tirei não. Eu fiquei puto com isso, até hoje, velho. Eu fiquei puto com isso, mas tudo bem, vamos lá. Mas, cara, antes da faculdade, eu não queria fazer direito. Eu pensei, sei lá, eu queria... Realmente não parece, né? O perfil nunca foi. Eu queria fazer... Eu sabia que eu queria ir pra área de humanas. Mas nunca passou pela minha cabeça de direito. Você tem noção. Sabe o que eu queria ser antes de pensar assim, em qualquer coisa sobre a advocacia? Militar, pô. Vê a onda. Cara, Tem um cara de militar, bicho. tem não, velho. Tem não. Vê a doideira. Eu vou guardar você- meu comentário. Imagina você nos dias de hoje sendo militar. Não, graças a Deus, sabe o que aconteceu? O meu tio passou no concurso do Exército. Aí eu tive certeza que eu não queria ser militar. Não, inclusive, eu tenho dois primos que passaram na SPSEX. Aí meu pai fez, Júlio, por que você também não faz a SPSEX? Que aí você repete terceiro ano como militar, aí você migra pra AMAN, você sai com uma agulha negra. Porra, eu ainda emprenhei e fui tentar, tá ligado? Ainda bem que eu não passei. Nada contra a galera da SPSEX. Eu acho massa o curso de vocês. Mas eu sou mais... Não dá pra mim. Eu né? sou mais feliz como advogado. Mas assim, eu não pensava inicialmente em advogar. Assim, fazer um curso de direito. Eu cheguei a pensar em filosofia. Putz. Combina mais. Eu juro. Com ele, olha o perfil. Eu juro, eu pensei, pô, filosofia, história, eu gosto da área de humanos. Física, combina. Não, física não, pô. Aí é loucura demais. Tem cara de professor de física. Tem, não. Não, Pelo peraí, amor de Deus. aí esculhambou de vez. Não A tá minha, bebendo, Eu não é posso possível. falar a minha área é a tributária, cara. mas eu não sou maluco a esse ponto, não. Não, Ó, tributário eu ia guardar esse comentário, tá vendo? Não, Ele querendo ou não, falou. tá vendo? Tributário é uma área mais de exatas, pô. Você vai ter que fazer cálculo. Porra, aqui papá. é quase nada. Não, é parece, muito mais, é previdenciário. Tu já viu o cálculo da vida toda? É pra porra, que cálculo chato da bexiga. Ninguém faz, não, ninguém faz. menino. Tu acha que esse povo senta pra fazer conta de previdenciário, é? Eu achava. Tem um sistema, menino. Ah, Acaba lança bom lá. demais. Ei, pô, acorde. Você tá aqui, É porque mundo. no meu mundo ainda é no papelzinho, pô. É porque de tu pagou Deus, só a mano. cadeira de previdenciário, né? É, Aí na não. hora da prova a gente tinha isso, mas na prática. Minha Mas- irmã, eu não paguei mas- nem cadeira de mas previdenciário. Eu enfim. tive nem No cadeira de teu curso tinha, previdenciário. não? Foi o meu TCC, foi Mas previdenciário. aí, enfim, eu pensei em fazer essas áreas bem aleatórias. Meu pai falou, você faz direito? Tá, vamos fazer direito, né? Entrei no curso de direito, acabei encostando teoria geral do Estado, Briga. filosofia Discordar com as jurídica, pessoas. sociologia. Eu falei, opa, tô em casa. Bicho, tu vai falando, eu vou lembrar. Todo mundo odeia as primeiras cadeiras. Eu gostava. É o maior índice de desistência. Eu estudava no Unip. No Não. Unip era os 2 primeiros períodos, porque só eram essas cadeiras. Inclusive, no mestrado, eu vim entender a importância... História do direito. Eu vim entender a importância daquela parte inicial de ciência política quando eu tava no mestrado de direito fiscal. Não, Aí foi quando eu entendi, porra... Não, eu entendo. A Mas importância. veja só. No teu dia a dia, assim, de advogado, tu usa em quê? Ciência. Bicho, pra ensinar a minha loucura aos estagiários. Não. Não, no dia a dia mesmo. Não usa. Na não petição, usa. não usa. Ó, deixa eu comentar, fazer um comentário que eu tava Usa não, lembrando. usa Tu falou em briga e tu falou em filosofia. Eu lembrei, tinha um professor chamado Cora, que eu tinha, que ele foi meu professor no terceiro ano do ensino médio e foi meu professor na faculdade de filosofia no ensino médio. A minha de sociologia foi da escola e da faculdade. Pronto, veja só, Francisco Cora. Adoro. Francisco hoje é padre. Eu peguei tanta briga com esse professor. Tanta briga. Porque eu E ele estudava. era padre. Não, ele se tornou o padre. Ah, né? não, porque senão tu ia ser excomungado. Não, pô, meu irmão. Eu peguei tanta briga com o Cora. Tanta briga. Bicho, um professor, assim, com a qualidade impecável. Pra quem gostava de filosofia, eu não sei se existe outro professor melhor que ele. Mas, meu irmão, era boa a aula dele, velho. Porque ele dava abertura pra gente conversar, pra gente debater. E a gente arrumava briga, eu e ele. E era bom demais, bicho.
Porque ele dava essa liberdade pra gente. E eu era doido de filosofia. Filosofia e sociologia, essa cadeira propedêutica, eu sempre gostei pra cacete também. Por isso que eu era muito bom, achava muito massa e queria ser advogado. Mas, meu irmão, eu arrumei briga com esse cara, viu? Pelo amor de Deus. Cara, e aí eu curti essa. Aí eu comecei na faculdade estudar outras cadeiras, né? Aí veio civil, processo civil, penal, processo penal. Sendo que assim, todo mundo na faculdade acho que namora com o penal, né? E acaba se casando. 90%. Namora com o penal e acaba se casando com outra área. Deus me livre. E aí, o que aconteceu na faculdade? Acho que é porque a prova era mais aberta, você... De que, irmã? De penal. Pelo Não, amor de eu Deus. acho que a gente gostava muito de penal porque você vivenciava um pouco mais penal no dia a dia. Você, Peraí. Isso que eu não entendo. Quem é que vivencia penal no dia a dia? porra, liga a televisão daqueles programas malucos Mas que meu você, irmão- entre artigo tal, não sei o que, você acaba estudando de alguma forma. Pelo amor de Deus, pô. Eu sou maluco, pô. Tu não tá acostumado comigo, não, Não, velho? velho. Na minha cabeça isso não bate, pô. Sabe por que eu vivenciava? Por isso que eu tô dizendo, pô. Pra mim era mais massa eu ver um contrato. Porque eu sabia que contrato tava sendo fechado todo dia. Eu tô falando de um contrato de financiamento. Meu irmão, se você passar na frente da Honda, tem alguém assinando um contrato. Tem. Então, pronto. Na minha cabeça era muito mais massa aquilo ali do que eu tá vendo acaba matar o outro. Pelo amor de Deus, não fazia sentido. Mas você é uma exceção. Mas A gente você tá tem- falando do nosso dia a dia Eu tô aqui. falando. Você pode respeitar a minha Não, eu história? respeito. Só que eu quero entender, porque assim, eu não sei, né? Minha cabeça não funciona muito esse Não, negócio penal, a sua não funciona bem e a minha também não. Por isso que a gente tá aqui. Mas tu gostou de penal na faculdade? Porque assim, Gostei. Inclusive, o meu TCC, eu falava sobre a admissibilidade da psicografia como meio de prova no Tribunal do Júri. teu TCC foi isso. Foi. Tu tem remédio ainda aí? Tem na bolsa, gente. Psicografia em tribunal do júri. Sério. Ou, Salomão, tu vai me dar depois o TCC. Eu ia pedir agora e eu quero... não, eu vou procurar. Inclusive. Não, Eu Você duvido que tem. tenha só eu 20 tenho. páginas. Você Eu tem. duvido que só tenha 20 páginas. Não, tem não. O meu TCC é original, porque eu melhorei ele Porque na só era pós-graduação. 20, né? Não, peraí, não. tu fez uma pós-graduação e teu TCC Em penal. continuou sendo Aí eu assim. melhorei ele ainda. Meu Jesus Aí do eu céu. melhorei. Aí. Giovanni, Eu- psicografia Aqui nós não no julgamos. tribunal do júri, viu? Anota essa aí que tu vai estudar. Aí, não, e em muitos casos foi de Chico Xavier. Que ele que psicografou a carta. Ou a prova. Ah, gostei. A Não, prova. massa, mas meu irmão, de onde tu tirou isso? Bicho, Dessa aí cabecinha, é aquela né? situação. Eu digo que não fui eu que escolhi o tema. O tema Foi o tema que me escolheu. ele. Essa é a verdade. Ele te sonhou. Porque, não, na verdade, Ele tava com a pedra Na metiste verdade- embaixo do travesseiro. na verdade, eu tava procurando uma temática que me desafiasse. Eu não queria falar do tema tal, filho, eu quero um desafio. E aí eu fui olhar vários temas e não sei o Meu quê. irmão, tu é não mais sei. doido do que eu pensava. Bicho. Eu queria fazer filosofia, Não, é pô. sério, eu tô abismado aqui. E aí eu fui procurar alguns A temas. gente pode ler e marcar um vinho pra debater esse Meu irmão, TCC que dele. viagem da porra. Inclusive, tem um livro que é Psicografia ante os Tribunais, de Dr. Carlos Augusto Perandrea, que foi praticamente o meu livro de cabeceira durante alguns meses. Que ele analisou 400 cartas psicografadas e aproximadamente 350 deram como a assinatura ou idêntica ou muito parecida com o desencarnado. Meu irmão, tá falando sério. Giovanni quer conversar com você sobre seu tema. Ele ficou interessado. Pô, é né? sério. Daqui a Não tô- 8 períodos. E tem outro livro também muito bom que é Por Trás do Véu de Íris, que aí é um tipo um livro de casos que foram casos de um Ah, eu vi repórter esse que livro esses estudou, dias. mas é na visão de um repórter. E aí mudou de novo até. Eu vi lá tudo no bem. centro. Mas é isso, pô, é sério, vale a pena você dar uma lida. Então, assim, eu achei o tema veio até mim e eu falei, pô, é isso. E aí eu me empolguei e tal, vai ser isso, e eu fui meio que achincalhado, assim, na faculdade, para alguns pessoal, você é maluco, você é louco, não sei o quê. Como se eu não soubesse que eu era maluco, né? Isso quer dizer, mas você sabe, né? Não. E aí, o que aconteceu? Tinha um professor que eu gosto, eu gostava muito dele, e ainda gosto. Eu gostava, mas eu fiquei. Num momento eu fiquei um pouco triste com ele, e depois eu ainda continuo gostando muito, porque a gente depois conversou. Que era Antônio Carlos Iranley. Iranley, se você estiver vendo aí, um grande abraço. Você foi o cara que me incentivou horror, você não tem ideia. E a Iranley dava aula também, dava aula com algumas matérias e também de penal. E aí o que aconteceu? Fui falar com o Iranley, por questões de convicção religiosa, ele jogou aquele banho de água fria. Não sei o que, não vai, não sei o que, é difícil, pá. Eu fiz, mas na minha cabeça, o tema me escolheu.
tem que ser isso. Aí vai e vem, eu tava sem orientador. Do nada, um professor me chamou, né, para conversar. Na verdade, ele tinha dado 22 zeros na sala, porque o professor ele era muito cri-cri com plágio. Aí, no dia eu tava doente, faltei. Aí ele foi dar as notas e deu 22 zeros, foi 21 zeros. Aí eu escabei, como é que é? Fernando Monteiro quer falar contigo. Aí eu falei, por quê? Eu tava com medo da porra, né? Sei não, pô, mas ele deu aí 22 zeros, eu acho que é pra dar um zero também, meu irmão. Passava nem uma agulha, não vou falar por onde, pra depois não cair o canal, tá ligado? Aí eu cheguei lá na sala dos professores, uma fila gigante, o professor dando nota baixa e criticando a galera. Eu, com medo, né? Aí cheguei Eu pequenininho. faltei a prova Aí- e eu vou tomar um Não, zero. eu faltei a entrega da nota. Ah, entendi. Aí eu cheguei, professor, o senhor queria falar comigo, com medo. O senhor queria falar comigo. Senta aí, vou falar já já. Aí eu sentei do lado dele e ele Entregando dando as nota. provas. Entregou, aí ele olhou pra minha cara. Esse é o tema. Aí eu já tava diminuindo, eu sou pequeno, né? Aí eu tava diminuindo, mas ainda assim. Não, é que eu acho interessante. Você é espírita? Professor, eu sou um estudioso. Por que eu sou espírita? Aí eu vou dizer o quê? Que bom. Né? Que bom. Eu vou falar mal o quê? Aí ele disse, você tem um orientador? Disse, professor, no momento não. Tentei falar com o professor Irolê. Ele, não sei se ele gostou e tal. Ah, pois eu vou ser seu orientador. Se o senhor tá falando, dizendo? Sim, senhor, legal. prestou o continência. senhor tá falando. Aqui, ó. É ok, é isso. E aí toquei o barco, fiz a prova. Fiz a prova, fiz o trabalho. Tudo que ele pediu, eu respondia e tal. Chegou no dia de apresentar. Aí, Fernando me liga. Olha, sua banca eu escolhi a dedo. Eu falei, pô, ele escolheu a banca fácil, né? Parece o aluno ser aprovado. Não, vai ser eu, Luciane Gomes. Eu falei, pô, Luciane é um amor de pessoa, ela é justa, tal, critica, mas é massa. Iranley, eu falei, O que Que não queria. eu fiz, o senhor quer me prejudicar, onde? Não, mas vai dar certo, eu vou ser inteligente e tal, não sei o quê. Resumindo, fui apresentar. Apresentei, não, sem nenhuma falha e tal. Eu não me lembro do que eu falei, eu fico brincando que o tema foi tão espiritual que não era eu que tava falando. Fico brincando isso. No final, o Iranley olhou pra minha cara e fez, olha, antes de começar qualquer crítica, eu quero dizer que parabéns pela sua teimosia. Porque eu tentei fazer você desistir por várias vezes. E seu trabalho foi brilhante. E aqui ele falou, eu tenho muito orgulho em falar que eu estava errado. Eu falei, pô, aí eu saí. Grandão. Pô, grandão, meu irmão, grandão. Tipo, aí Sem eu fui, pisar no ah, chão. eu jogo o tapete aí vermelho que Eu eu amei. nem ando, tá ligado? Mas aí, beleza. Passei com a nota, muito boa. Passei com 10 e tal. Que eu acho que hoje, se eu fosse professor, eu não daria 10 para nenhum aluno. E eu vou dizer o porquê. Porque pra mim 10 é a nota perfeita. Você é professor, né, pai? Não, eu sou professor de instituição, Ah, tá. de faculdade. Isso que eu entender aí. Não, eu dou aula para preparatórios e tal. Sim, tá, Mas é de faculdade. Por que eu não daria 10? Porque 10 é a nota perfeita. E quando a gente sai com 10, a gente diz, meu trabalho está perfeito. E nunca vai estar. Sempre é bom você estudar. Sempre é bom você estar melhorando e inovando em algo. Não é à toa que lá no mestrado ninguém tira 20. 20 é Lisboa é o 10 daqui. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Não chamem ele para ser orientador, caso ele vire professor de vocês. Não chamem, que eu garanto que vocês vão tirar uma boa nota e vão aprender. Agora 10 vocês não tiram, não. Eu já tô logo dizendo. Às vezes as pessoas querem mostrar para a família aquele Mas, 10, assim, é aquela prova de marcar emoção. X, como é que funciona? Aí eu boto uma pegadinha pra ninguém Tô poder acertar, né? entendendo. Eu boto a pegadinha, eu boto na vírgula. Eu tô Né? entendendo. Vá. Eu boto a pegadinha na vírgula. Mas, Ou seja, nunca vai ter prova fechada com ele. mas aí, o que acontece? Mas por quê? Eu saí, como eu falei, eu saí com 10, pô, eu saí grandão. Tipo, eu saí, pá. E aí, esse 10 que eu saí grandão me prejudicou muito no meu pós-faculdade. Por quê? Porque eu saí com uma nota muito boa, eu tinha notas boas na faculdade e tal, e pá. Fiz, pô, exame da ordem pra mim vai ser Rasgado.
rasgado, velho. Foda-se. Por causa do TCC? Não, porque eu tinha boas notas. Embora eu ser do fundão, eu era aquele cara do fundão que eu ia estudar, tava um barulho da bexiga, eu tava aqui focado. Tu demorou quanto tempo pra fazer esse TCC? Demorei aproximadamente 6, 7 meses. Caramba, o que é que eu era, hein? Eu fiz em 10 dias e tipo, Mas eu só queria minha nota. eu realmente Só comecei- queria terminar, já tava com a minha Acho que eu vez. demorei mais tempo. Sabe por que eu demorei? 18 Porque páginas. Não, o meu foi O meu- 20. o meu foi- O mínimo era 25. O mínimo era 20. O meu foi Só 80. que aí eu coloquei. Que é isso, irmão? Que foi, irmão? É um monografia? Eu acho que eu não vou ler, Sim. não, tá? Ah, o seu era monografia. É monografia, Ah, pô. tá explicado. Ele é da época do Roconcó. entendi. A O meu era gente era monografia. TCC. Sabe Eram quando o 20, mas aí foram 2 páginas de É porque bibliografia. o teu era. De bibliografia meu tinha 5, 4 TCC. páginas. Então, o teu era TCC, certo? 20 páginas. Só que o dele era monografia da época de Roconcó. Quando mamãe tava se formando. Que ano foi? Em 2001, eu acho. 2000 e... Eu passei na UAB em 2015. Tu passou na OAB em 15. 15. Cara, tu passou na OAB, eu tava entrando na faculdade, pô. Eu passei na UAB em 2015 e foi 2012, eu acho. Mas não era Se artigo, formou não, em já não. 2012. Foi em 2012. Não era artigo, Eu entrei em não, já. 2013. Eu acho, não. Passou a ser artigo que é a partir de quanto? Tu lembra? Não, eu acho que na minha época já podia fazer artigo. Tava naquele período de transição. transição. Mas ele lá queria o Sendo que, fácil. Pô, o tema me escolheu, pô. Eu tava Não dá pra fazer um artigo. Meu irmão, não dava. Eu queria, Jesus, eu queria 80 fazer páginas, pô. grandão, pô. Pô. Eu sou meio mega É um livro, é um livro. É, pô. Bicho, eu tô escrevendo, pô, sem onda. Eu tô escrevendo um e-book agora, totalmente focado pra jovem Nele, advocacia, pela APEA, pela associação. Tem 74 páginas, só falando de início de carreira e como tem que proceder. Atualmente tem 74 páginas. Irmão, vamos reduzir. Se você tem ideia. E eu ainda quero aumentar. Peraí, pô. Peraí, pô. Não, mas vamos voltar. É. O mundo hoje é TikTok, é meu vídeos irmão, não tem curtos de ninguém- 2 meu irmão, minutos. Não, eu não consigo fazer dancinha, não. Não, mas Não é dancinha, pô, é porque a gente tá com a ali, leitura ó, muito extensa. dopamina. Não, mas a leitura muito extensa cansa. E outra coisa, esse povo de hoje não gosta de ler, não, pô. Não, mas tem que gostar, pô. Aluno meu. Nem o povo da gente, aluno né? Aluno meu tem que gostar. Homem, pelo amor de Deus. homem. Mas enfim. Ele vai acabar não sendo contratado. Vai ter que abrir a própria faculdade, gente. Eu não duvido também, não. Viu? Eu sou maluco pra isso. Mas vamos lá. O Meu que Jesus. acontece? E aí. Sou tão pragmática. Só tem doido aqui. Tá doido, vai. E aí eu saí grandão, pô. Saí grandão, tipo. Pô, tirei 10, não sei o que, não sei o E que. esses 3 anos pra OAB foi o quê? E aí o que aconteceu? Cheguei na primeira prova da OAB. Aí tava estudando, comecei a estudar por pouco tempo, eu e alguns colegas. Um passou, o segundo passou, o terceiro passou, o quarto, que era eu, não passou. Não passei, né? Pau. Aí, aquele meu 10, que eu tava grandão, começou a virar frustração. Que a OAB não é o... Que a OAB, se você não passa de primeira, irmão, não se preocupe não. E eu falo isso, embora ter gente que porque Salomão fez não sei quantas provas, tem isso eu não. falo com muito orgulho, eu fiz 9 edições, 3 anos para poder ser aprovado. Meu irmão, mas isso é como eu costumo dizer, pô. Prova de OAB. Se prova de OAB dissesse quanto Se o cara você é bom jamais. advogado, Se você é bom, mas aí o que aconteceu? Não fui aprovado, fiquei muito triste e tal, não sei o que. Aí também envolve alguns dogmas religiosos no meio, que não vou tocar no assunto. Mas, e aí veio, sei lá, ansiedade, veio agora, A é agora, a frustração. frustração é agora, eu nunca passei. Todas as minhas segundas fases, ironicamente, eu gostava também de direito empresarial. Eu colocava direito empresarial. doidinho, velho. Vai. É assim, não era penal o amor, né? Não, mas é porque eu Gente, eu sou tão prática, eu coloquei... Eu pesquisei Não, qual eu- o mais fácil de eu passar. go- E tinha lá, tributário, constitucional. Ficou eu gosto de constitucional. penal. Sendo que para trabalhar, eu começava a estudar. Eu lia muito Gladstone Mamed, Fabio Coelho. São autores muito bons de direito empresarial e eu gostava. Mas eu descobri que a banca de direito empresarial não é uma banca muito sã, sabe? Assim, é bem complicado. A FGV não é. Você Aí- não é são. não, Acho aí- que a o FGV negócio... não Se eu não me engano, foi no 13º exame que tinham aproximadamente 10 preliminares para rebater na prova de direito empresarial, segunda fase. Só? Não, na época, eu não sei se era PEL ou se era BEL, que era blog Exame da Ordem, Exame da Ordem, que tinha o título, Direito Empresarial, a arte de você pelo cansaço. Me diz uma coisa, era essa. tu fez as três vezes a segunda fase.
Tu trocou para o empresarial? Eu nunca troquei direito empresarial na segunda fase. Claro que algumas vezes eu não cheguei a ir para a segunda fase e muitas das vezes, outras vezes eu estava na repescagem. E tu ainda continuava assistindo empresarial? A única vez que eu mudei de área, que eu migrei, aí eu fui aprovado. A única vez que, tipo, já era a minha última... Tu queria provar pra tu mesmo que tu ia... Eu queria provar pra mim mesmo que eu era bom naquilo. Inclusive, eu demorei tanto tempo que meu pai queria pagar pra mim. Eu acho que uma terapia teria resolvido. Eu acho que teria. Mas aí meu pai veio, João, se você quiser fazer medicina, eu pago, tá? Vamos tentar outro curso, tá? Eu falei, não. Eu posso até fazer medicina, mas se eu não passar no exame da ordem, eu vou ser um médico frustrado. Agora é questão de honra. Porque é você contra você, eu acho que agora só não passar fica realmente agora isso na cabeça. Agora é questão de honra. Mudei depois de 3 anos tentando, 9 edições. Passou a se botar para que segunda fase? Botei a segunda fase para direito tributário. Que, segundo o Google, é o mais fácil. Dizem que é o mais fácil de passar. Eu nem procurei. Todas minhas amigas botaram para saber. Não é porque, é tributário e constitucional. Não é porque é mais fácil, entenda. É porque a banca é coerente. Pronto. A banca é muito coerente. Tipo, é preto no branco. É ali, 50 no 50. Eu acho que assim, a gente só tem que passar. Isso não vai levar a gente a nada. Sendo que você entende que Só as coisas acontecem quando tem de acontecer? Não, claro. E aí, botei direito tributário, fui aprovado. Aí, aconteceu que fui aprovado também numa pós-graduação que eu fazia na Unip em Ciências Criminais. Ironicamente, minhas maiores notas eram na cadeira de crimes econômicos e crimes fiscais, né? Ironicamente falando, não sei porquê. Aí um belo dia... Deve ser porque você trabalha com isso hoje. Não, pois é. Aí, bom. Aí um belo dia eu tava em casa sem fazer nada, me peguei estudando direito tributário, do nada, sozinho. Malucão assim. Abri o mestrado, fiz, eu vou fazer. Aí eu olhei assim, direito fiscal. É ele. Eu vou tentar, vai que... Fui aprovado. Estão vendo que ele gosta das coisas difíceis, né? Difíceis. Aí eu fui, tipo... Um cidadão comum. Não, bicho, sabe o que é? Que eu tava dizendo... Primeira. Aí assim, é o destino, pô. É o que eu tô dizendo aqui. Quando a gente tenta fazer as coisas programadas, dá errado, sabe? Tudo Quando errado. vai no caos, assim... Não... Aí eu passei, vai. Pô. Eu passei. E aí, pô, depois de 9 anos... Não, que 9 anos? 9 edições, 3 anos... Eu tomei uma filha da mãe, eu chorava, tocando rock lá em casa, chorando. Ainda lembro da música, quando eu tava ouvindo Can't Stop Loving You de Van Halen, cara. Quando eu olhei assim, aprovado, 8 pontos não sei quanto, fiquei feliz pra uma porra, bebi lá, chorei, enfim. Aí, bicho, aí eu gritando, nunca mais eu toco no livro de exame da ordem, não sei o quê. Pai. Eu juro, eu falei isso. Nunca mais. Aí eu fui pro mestrado e tal. E aí, quando eu volto, aí eu começo a ministrar aula pro exame da ordem. Deu certo, pô. Deu, pô. Eu cumpri minha promessa, que eu nunca mais ia tocar no livro do exame da ordem. Vou fazer agora o livro. Depois de 9 edições, ele virou um expert. Mas assim... Pode mestrando o exame da ordem. Não, até já era mestre. Não, mestrando o exame da ordem, Aí o que aconteceu? Aí, faltou só mais 3 edições ali pra tu completar o mestrado, uns 4 anos. Foda. Aí, beleza. Aprovado, já mestre e tal. E aí eu não tive tempo de advogar. Porque eu fui direto. Porque ficou fazendo prova. Fui fazendo prova, fui direto. Aí o que aconteceu? Quando eu voltei agora, eu tenho que dar o gás. Irmão, meus pais eram... Tu voltou quando, Salomão? Voltei no final de outubro de 2016. Fala pro pessoal, não. Agora, não. Eu saí de João Pessoa no dia 6 de setembro. Saí do Recife. Não, saí de João Pessoa 5 de setembro, dormi no Recife dia 6 de setembro. Cheguei em Lisboa no dia 7 de setembro de 2015. Quando foi em outubro, novembro, mais ou menos outubro, novembro de 2016, aí eu voltei a morar no Brasil, porque eu já estava morando há um ano em Lisboa, e aí tinha acabado aquela primeira fase de aulas obrigatórias. Então eu voltei para cumprir, realizar o trabalho. Claro que eu estava indo e voltando de vez em quando, por conta que eu tinha que falar com o orientador, tinha que pegar livros, que os livros aqui, tem alguns livros que me careciam algumas informações e tal. E, ironicamente, o meu trabalho, o meu mestrado é em Direito Fiscal com foco em Direito Fundamental.
né, que aí vem daquela que eu gosto de estudar, que é a parte do direito tributário mais humanizado, mais antropológico, quando eu estudo Irmão, o assim, tributário pelo me homem. desculpa, eu não entendi nada. Eu também não, gente, mas a gente... Bicho, é uma loucura. Eu tava já fazendo Eu assim, ó. estudo direito. Eu não bateu, estudo não. direito fiscal junto com o Cabelo de direito João ficou em pé. fundamental. Não entendi. Qual a lógica? Todas, pô. Nada até agora teve lógica, né? Tem, pô, tem muitas. Porque o Não, direito, dá só um nexo aí, só pra direito ver se, tributário é feito. se a gente faz a sinapse. O direito Fez, né? tributário é feito pelo homem e para o homem. Então, todo e qualquer ordenamento jurídico que existir no mundo, inclusive o direito tributário, tem que ter o homem como beneficiário. Quando a gente fala de imunidades e princípios, a gente está falando que aquelas imunidades e as imunidades tributárias é o reflexo do artigo 5º, 6º e 7º da Constituição. Não, beleza. Eu não entendi ainda a parte fiscal com a parte humanizada. Esse, direito fundamental. Então, aí a parte humanizada que eu digo, o direito tributário, ele não tem que ter como epicentro de estudo o Estado. O Estado nunca é o ponto focal de estudo do direito tributário. O ponto de estudo principal do direito tributário tem que ser o homem. E aí, através dessa ideia, comecei a entender algumas lacunas que faltavam na minha mente para poder entrar melhor no direito tributário. E aí eu percebi isso no livro de um brasileiro que estava lá na Biblioteca de Lisboa, que é professor Aliomar Baleiro, livro antigão. Eu tinha que pegar o livro, a folha era tão velhinha que eu meio que usava uma luva e uma pinçazinha, sabe? Tava até meio comido pelas traças. Quando eu comecei a ler o livro de Aliomar Baleiro, eu fiz, eita, esse cara tem razão. Assim, não que outros autores como Paulo de Barros Carvalho, que é um gênio, ou Sacha Calmon não seja muito bom, mas eu adorei a metodologia do Paulo de Barros Carvalho. E aí eu comecei a estudar o direito tributário por um viés humanístico e antropológico, utilizando o homem como ponto focal de estudo. Irmão, tu é muito doido mesmo, velho. Eu queria fazer filosofia, porra, tu tem dúvida? Porra, velho. Que lombra errada da porra. Tá doido, irmão. E aí, quando eu voltei a morar no É Brasil... só? Diga aí. Que onda, Até velho. Ramon aqui por trás das câmeras tá rindo. Meu irmão, tu faz... Vai. É que Vai. o cérebro do Meu irmão, TDAH tá... faz sinapse Bicho, não, pô. inclusive, é justamente aquela tese que tu pediu pra eu montar do pessoal. Não, tá, eu entendi. Eu acho conta que ele disso. fica tipo, como eu posso fazer alguma coisa Mica, pra queimar o meu cérebro? Mica, eu tenho um quadro no meu escritório. Eu sei, que já risquei muito. Que eu literalmente eu passo, se deixar, eu passo a noite escrevendo loucura lá, minhas teses. Mas assim, aí quando eu volto pro Brasil... Inclusive, eu chamo ele de cérebro, né? É. Pink cérebro. E aí o que acontece? Eu volto pro Brasil, pô, com uma puta bagagem de teoria. Não, eu acho bom que ele fala assim, eu voltei agora pro Brasil, né? Aí, quando foi que tu voltou? 2016. Não, Foi a pandemia Não, também. que 9 a gente- anos. Eu voltei pro Brasil, aí uma puta bagagem teórica, pô, aí bagagem prática, zero, macho, zero. Aí eu fui, pô, aí eu cheguei aqui achando, pô, tô com mestrado, pô, em uma das melhores faculdades, Felizmente. em uma das 300 melhores faculdades do mundo. Então eu vou aqui arrumar um trabalho aqui ligeiro. Eu esparramei em João Pessoa Prática 300... totalmente diferente. Eu desparramei em João Pessoa 300 currículos. Como é que você sabe? Porque eu tinha uma folha e eu botava escritório tal, na rua tal, entreguei. Fui colocando. Maluco mesmo, né? De um a um, Não. nome do escritório. Saudável. Tal. No final, eu contabilizei 300. Eu acho que desses 300, 3 me chamaram. Desses 3, não deu match e 2 as propostas eram indecorosas, então não dava para trabalhar não. Acabou que eu vou montar o meu, sem nada, então aí Melhor ideia que o cabo tem. vou montar o meu. Não foi, Eu vou me fuder, né? vou me fuder sozinho aqui. Mas e aí, meus pais eram do serviço público, hoje estão aposentados, mas chegaram, meu filho, a gente lhe apoia. Isso é muito importante. A gente lhe apoia, a gente monta seu escritório. E os clientes? Não, os clientes você se vira. Dá o seu jeito. E aí, qual era a minha estratégia? Era conversar com os cabas do Uber. Eu pegava muito Uber, de propósito. Eu tinha meu carro, mas eu pegava velho, Uber é isso, pra chavecar. Fui os cabas, ó, irmão, eu sou advogado, tô com situação assim e tal, não sei o quê. Giovanni,
Escutei Já que peguei Aí, muito eu- caso e também. e aí, ou senão, eu ia um pouco pro fórum, mas eu não ia muito porque realmente eram uns casos bem aleatórios do Não, fórum. porque pra mim era mais fácil que eu tava lá na porta, tá É, ligado? mas pra mim não era bom. Mas aí eu pegava muito Uber. E aconteceu. Eu não Eu tinha lembrei dinheiro, de, eu não tinha lembrei de dinheiro um pra pagar professor que era não, delegado. O que aconteceu? Lá em Fortaleza, na época que tem uma família em Fortaleza, o pessoal lá, o poder público estava apreendendo os carros do motorista de Uber com É porque uma, naquela com regulamentação, uma né? tese de táxi pirata. Aí eu comecei, peguei aquela informação, eu cheguei aí roda no Uber aqui, pô, acho bacana o que a Uber tem feito para alguns motoristas e tal. E os caras não sabiam. Eu falei, não, pô, eu tenho uns clientes lá em Fortaleza tal, não sei o que a gente fez isso, trabalhou. Aquele velho Miguel. Mas o Miguel não tinha cliente de porra nenhuma, pô. Mentira. Eu só fiquei sabendo da história, pô. Tira. Aí os caras, pô, não sei o que. Aí me viram como um bom advogado. Aí eles começaram a, tipo, me procurar, doutor, lembra, o senhor pegou meu... O senhor pegou meu lembrava de Uber e nada. tal, não sei o que, naquele dia eu tô com a situação aqui. Isso ele não anotou. Lembra de porra de... O pior que eu lembrava, bicho, o meu primeiro cliente tributário, não vou falar o nome, me ligou um dia desse. Eu resolvi um caso dele em 2017, eu acho. Ele falou, doutor, não sei se você tá lembrado de mim, eu só resolvi um negócio pro meu pai. Eu fiz, o seu pai, fulano de tal, que mora no bairro, não, foi no bairro tal, que é uma situação de IPTU, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu também lembro. O senhor ainda dos lembra? meus clientes. Eu lembro. Eu fiz, aí, porque, querendo, quando você lembra dessa história dos seus clientes, isso cativa, porque o cliente fez, porra, Mas- eu fui importante pra ele. Aí, o problema é que eu decoro todos os meus clientes, inclusive até os que me dão muito trabalho. Eu decoro. Não, esse aí... o cara Não, tem- principalmente os que me dão esses trabalho. aí você tem que saber. Mas aí comecei assim, de formiguinha, mas bicho, no começo eu chorava. Eu me lembro, tava assim, lá na cozinha lá de casa, a casa dos meus pais, né? Manhã cozinhando. E aí quem tiver ouvindo aí, se for deixar de manhã e pai mesmo, né? Que a gente tá no nessa porra, tô nem aí. Manhã cozinhando, meu pai tava guardando a feira, e eu chorando, falando, eu só queria ter um cliente pra mostrar o meu trabalho. Porque eu não tinha nenhum, velho. Não tinha nenhum. Aí quando começou a vir, aí começou a o bola de pirão neve. cair do bolso, É a música. aí vem bola de neve. Aí foi a alegria. Aí foi quando aconteceu, eu tinha parceria com o Cláudio. Cláudio que hoje é meu sócio, a gente era só parceiro. Toda a sociedade começa assim. E aí o que aconteceu? A gente montou sociedade. Como era essa parceria com o Cláudio? E de onde é que Cláudio chega aí na tua vida? Bicho, Como é que foi? foi irônico, porque Cláudio era aquele cara muito ativo no Facebook. Então Cláudio era aquele cara que ajudava todo brasileiro a fazer fórum mestrado. E Cláudio me ajudou a pegar umas dicas e tal, umas paradas e por aí foi. E eu conheci Cláudio mora no João Pessoa, eu fui conhecer Cláudio tomando uma com ele lá em Lisboa. Em especial, se eu não me engano, foi lá na linha amarela, que eu não me lembro qual é o nome da praça lá. Não, Praça Eduardo VII, se eu não estou enganado, lá em Lisboa. Eu conheci Cláudio em Lisboa, fui tomar uma com ele lá. Cláudio João Pessoa, e eu conheci ele lá. E aí, Tem que ser, né? e aí a gente voltou, começou a conversar, e Cláudio não queria ser advogado. Cláudio, ele começou como advogado, mas ele estudava para magistratura. E Eu não vejo ele como juiz, não tem como, não velho. tem, mas o pior é que Não ele bate. como juiz, como promotor, como advogado, eu tenho certeza que Não, tudo que ele Às fizer, vezes é muito bom. ele faz tudo que ele faz muito bem feito, mas muito bom. não dá pra ver, sabe? E aí Cláudio queria, eu falei, Cláudio, ele estava estudando e a gente tem uma sala, né? Uma sala, ele tinha uma sala, na verdade, de estudos, e eu tocava alguns processos, ele me dava um auxílio, fiz, eu toco o barco, tu vai estudar, pô, depois tu me ajuda. No final ele tocou foda-se pro mundo de estudo, quero ser advogado mesmo e tchau. E aí o que era parceria virou sociedade. E aí a primeira sala foi aquela sala bem miudinha, lá no Pedro Gundim. Aquela que a gente foi? Foi aquela, foi a primeira sala. E Não, aí, mas Será que eu vou? Ele saiu de lá, não sei se você tá sabendo. Não sei. Ele saiu de Tô lá, sabendo que ele saiu. Só que ele já falou desse tamanho, eu Então, não acho lá mas tão pequeno. era pequeno. Não, pô. assim, não é uma sala grande, mas assim, Não, era Tinha divisória, Era uma tinha... sala organizada. sala top, tal. hein? Pô, É muito boa Era uma aquela sala sala. organizada, pô, tal. assim, muito top
top mesmo, assim. Aí a gente saiu de lá. Inclusive, vamos reinaugurar o novo dele, É, tá? isso aí vai acontecer futuramente A gente saiu aí, de né? lá e aí foi agora. Deus abençoou muito. Tivemos alguns percalços, alguns problemas, que é normal. Acontece. Da advocacia, se vocês acham que vocês não terão problemas, Ah, minha filha. Não importa o tempo que você tiver de Vocês advocacia. terão Todo problemas, dia. não adianta. Todo dia. E aí a gente saiu do Pedro Gondim ali, da João Vieira Carneiro, para ir para Rui Carneiro Rui agora. Carneiro, né? Então, assim, foi uma evolução, um salto legal, uma sala bem melhor, com um pouco mais de segurança e tal, assim. Só quero Maravilhoso. chegar lá e não tiver minhas coquinhas Ei, zero, viu? quando é que foi teu primeiro escritório? Quando? Onde foi? Ainda tenho ele. Foi num Tu não prédio teve- do meu avô. Então, mas não teve a tua mudança de uma sala pra outra? Como é que foi? Como Não, é que tu nunca começou? teve mudança. Eu continuo com o escritório lá de Santa Rita. Era a ferragem do meu avô. Aí a gente fez uma sala e eu fico na sala. Eu tem pensei a que tu recepção. tinha, tu tinha se mudado. A gente tem agora um aqui em João Pessoa, né? Então. Tem mas aqui, continua aqui é lá. pequenininho. Sim, também. Oxente. Não sabia dessa parte. Vou não. abandonar minha Santa Rita? Ah, Eu meu amo filho. meu país. Tá explicado, tá vendo? Não explicou direito. Né? É. Aí a gente passa aqui no podcast vergonha porque acha que não conhece a vida A da gente menina, tá mas ela não com- explicou com direito, dois. entendeu? E aí a gente acabou indo pra lá e assim, tá em reforma, né? A sala. A gente tá atendendo meio que em caô, que aí o cliente. Mas é doutor, normal, doutor, quero atendimento, fui embora, tem que marcar um caô, que tem não sei o que, não sei o que, por aí vai. Tu sabia que quando a gente foi montar esse escritório aqui, a gente passou 1 ano Pra montar? e tu sabe que a gente ficou sem atender cliente? 1 ano. Atendi online. Eu sei. A gente tá basicamente Porque assim tu quis também. reformar tudo também, né? É porque assim, como eu tava vendendo precatório, Aqui tem 2 andares. a gente conseguiu, eu consegui juntar uma gordurinha ali, né? E eu lembro que dividia a sala, eu, Paulo e o outro advogado. Esse advogado, ele era juiz leigo em Santa Rita. Aí eu lembro que, tipo, meio que era uma troca dele da sala e a gente pagava uma parte das contas. A gente tinha um negócio bem barato, mas assim, era organizado porque Era Paulo, bem bolado, não é bolado? era, Paulo já tinha tipo, acesso lá e tal, e eu era meio que estagiário de Paulo ali, não tinha um AB ainda, papapá, aquela coisa. Então eu ia fazer os processos de Paulo, aquela. Aí simplesmente ele chegou e disse assim: meu contrato acabou, junta os troços e rua. E do nada. Do neida, nadaço, assim. velho. Do nadaço. A gente marcando até cliente pra atender, junta os troços e tchau. E Assim, não ó. tinha esses cowork que tem ontem. Não, tinha, mas Já essa tinha? não era a questão. Sabe por quê? Porque eu tava me programando pra tentar fazer um negócio mais estruturado do que isso aqui. Eu tava juntando realmente dinheiro pra tentar comprar uma casa. Tipo, não era uma casa na Epitácio Pessoa que você vai gastar R$1 milhão. Ou mais. Então, mas eu tava pensando em gastar ali, tipo, 250 mil, 300 mil, pra tentar pegar uma casa ali no Barra de Peixe, no Barra dos Estados, na Torre. Uma casinha pequena, mas eu queria uma casa. Queria um térreo, um local maior. Bom. Então, porque por mais que eu não fizesse uma senhora de uma reforma no escritório, mas tipo, eu tinha um local ali pra eu esticar 10, 15, 20 anos dentro daquele escritório ali. Terminou que a gente foi meio que expulso, jogado pra fora, né? Aí, tipo, vamos, joga pra fora. Aí eu disse, Paulo, eu não tenho, tipo, tanto dinheiro igual eu tava me preparando pra ter. Eu tenho isso aqui. Vamos correr atrás aqui. Aí Paulo fez, meu irmão, esse dinheiro é seu. Faça o que você quiser. Eu disse, Paulo, eu quero comprar a sua sala. Aí Paulo fez, então faz o seguinte, deixa eu tocar o escritório e vá atrás de resolver isso aí. E Paulo foi muito foda comigo nesse tempo. Sabe por quê? Porque era aquele negócio. Paulo não é meu sócio nos precatórios. E eu tava trabalhando quase que exclusivamente nessa época para os precatórios. E Paulo não tava ganhando dinheiro. Tipo, tava aquele começo de escritório, que por mais que a gente tenha um cliente, mas para você fidelizar e a engrenagem da advocacia começar a rodar, ela demora uma etapa. Demora um pouquinho. Demora uma etapa. Tipo, demora uns... Mas é aquela história. Foi? Não, aqui caiu de novo. Tá. Gente, é porque assim... Depois, Depois, no próximo capítulo, a gente vai arrumar um jeito e deixar isso aqui o tempo Ou todo. não, né? Ou a gente não se prepara e vem de novo. Mas foda-se também. foda-se, Foda-se. Aí beleza. E tipo, eu fui tocar, Paulo segurou o escritório nas costas, tipo, meio que 1 ano. E quando eu entrei aqui, eu comprei essa sala, era de um promotor de justiça do Rio Grande do Norte, e os filhos dele eram advogados e, tipo, compraram, enfim, cresceram, compraram uma casa, tá? O escritório é grande hoje e tal. E eles, beleza, me passaram, meu irmão, isso aqui era um infesto de barata. Aqui. Meu irmão, essa sala aqui era toda errada. Era tipo uma madeira velha aqui. Aí eu lembro que chegou, eu cheguei, chamei Edson, disse, quebra.
passa tudo aí pra baixo. Mas doutor, vai quebrar esses móveis tudo. Quebra tudo. tem bicho. Tudo. Tira tudo. Arranca tudo. Pronto. Aí sai arrancando tudo. Quando terminou, bicho, era tudo diferente aí embaixo. Essas divisórias aí de baixo, era tudo diferente. Tudo diferente. Você entrava, pra você ir no banheiro, você tem que passar pela copa. Aí imagina aí, o cara tem que ir pro banheiro, tem que passar na copa. Vê a ideia massa que fizeram. Aí pronto, quando chegou, enfim, contratamos um arquiteto, aquele negócio, só que no meio da reforma o cara não tá preparado e não tinha o dinheiro pra terminar Acabou. a sala. Né? A gente planeja, mas sempre vai aumentando. Aí não, tipo, Não, eu tô passando por isso O aí. meu foi Eu uma pequena planejei uma reforminha, coisa. meu Eu irmão, planejei uma coisa no novo, eu tô passando por outra. meu irmão, É quando simples. chegou na metade da obra, acabou o dinheiro. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu juntei, eu disse, Edson, dispensa um pedreiro aí, trocou piso, tudo. Meu irmão, os pisos eram tudo velho. Quadro de energia, teve que tirar tudo. O fio era tipo grosso, risco de um engenheiro veio aqui, meu tio engenheiro, né? Veio aqui, ele fez, meu irmão, sua sala tá correndo de tocar fogo. O quadro de energia é de ferro, pra você ter noção. Não precisa ser engenheiro elétrico, nem eletricista, não. O quadro de energia era de ferro e o cara botou um prego e o aterramento enrolado no prego. Vê que ideia da porra, velho. Pô, eu sou advogado e eu acho que essa ideia não Deu errado, não foi? Aí o bom foi nada. Foi o meu tio chegou e fez, meu irmão, quebra isso aqui, tira isso aqui e tem que fazer um quadro novo de energia, porque não tem condição dessa sala estar ativa. Isso não podia. Esse quadro aqui não podia existir dessa forma que tá. Tô falando isso, tá correndo isso de pegar fogo na sua sala. Aí eu mandei quebrar tudo. E eu dispensei um pedreiro e eu passei quase, tipo, 7 meses aqui dentro. Eu pintei a sala, eu passei gesso nas paredes, eu ajustei o piso com o Edson. Por isso que às vezes a sala tá mal pintada, porque foi eu que fiz, entendeu? Não, na minha nova sala. A gente nunca comentou, ainda bem. Não, mas ó, lá no novo escritório, eu fiz, Cláudio, eu vou tocar a mudança, eu realmente toquei a mudança, assim, a gente desocupou uma sala, eu vou tomar conta dos processos. Tem que ter, velho. Toma conta dos prazos. E Cláudio ele, meu irmão, ele tá pegando uma barra gigante. E aí eu que vou lá, eu tô chamando eletricista, eu que tô auxiliando na pintura, também na nova sala. Então eu tô tocando a mudança e tô tocando a reforma. Eu também. Então, tem dia que acaba o dia, eu tô cheio de fuligem, de tanto lixar a parede. É pesado. Mas pô, tem que ser, pô. Os caras têm que entrar. É o primeiro conceito da administração, né? O gato só engorda com o olho do dono. O olho do dono. Aí pronto. Aí isso aqui tudinho foi. Tudo eu e Edson que fez. Tudo. E passar fio, botar canduíte, cortar parede, pintar, passar massa, trocar piso. gesso. Meu irmão, eu aprendi coisa que eu nunca imaginei que eu ia aprender tanto. Eu juro a você. Aí chama estagiário. Não, isso aí é lá pra frente, pô. Vai dar 10 horas ele aqui. Não, deixa o bichinho aí. Deixa ele aqui. Ele tá aprendendo, né? Ele tá doido pra ficar. Inclusive, Quer ir embora, meu filho? Inclusive, se puder dar uma água aqui, eu tô aceitando. Então, Estrela cadente, é? Estrela cadente. Cada vez que ele passa é um pedido. Esse apelido é melhor do que o outro que vocês colocaram nele, né? Vocês não. Salomão botou. Olha, ele tá dizendo, corta. Aí, enfim, velho. Aí pronto, foi isso aí quando a gente entrou aqui. Só que, velho, tem uma. Essa parte é complicada, porque foi aquela história. Nós entramos aqui na sala. Entramos não, fizemos a reforma e faltou dinheiro, pô. Aí, tipo, no meio da reforma não tinha dinheiro pra móvel. Quando a gente entrou aqui, não tinha cadeira. A gente pegou as cadeiras velhas do escritório da recepção, lembra? Que eram as cadeiras de madeira e tal. Pronto, aí o cara, na hora que botou a gente pra fora, tipo, jogou as cadeiras fora. Aí eu peguei e botei dentro do carro. Porque aqui não tinha nada. Tipo, era essa sala, pra ter noção, a gente tava... Não, essa sala aqui já tava meio que organizada, já. Eu tinha pagado essa mesa, essas duas aqui não tinha. E eu lembro que ficava eu, Paulo e a irmã de Paulo, Sandy. Que se Deus quiser vai voltar aqui pro escritório. Vai voltar a trabalhar com a gente. Aí era nós três nessa mesa. Nós três nessa mesa com as cadeiras velhas de madeira aqui. Aí pronto, só ligava um ar-condicionado pra não gastar. Paulo era puto pra não gastar com energia. Paulo era... Agora, sabe uma coisa que eu acho que... E aí é uma dica, é um pedido para as faculdades e um pedido gigante de atenção para a jovem advocacia. Galera, a administração do escritório é essencial. Por que eu digo? Entenda, quando a gente vai
cortar uma árvore, a regra é afiar bem o machado. Porque ninguém vai cortar uma árvore com um machado cego. E esse ato de afiar o machado, para mim, eu entendo que seja o ato de planejar, o ato de administrar bem. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quando você está gerindo um escritório, seja ele médio porte, grande porte, pequeno porte, enfim, nem tudo que você recebe é lucro. Exato. Então, assim, o que é que eu aconselho numa administração inicial, quando você está ali? Vocês vão ficar com raiva, porque a maioria vai querer ficar com o dinheiro tudo pra você. Comprar tal. um carro. Comprar um carro e tal. Não façam isso. Por exemplo, Ele fez. eu Que trabalho merda. sozinho. Por Não, meu exemplo. dinheiro que eu peguei desse precatório, eu comprei somente um Pajero. Somente. Não tá com ela mais hoje. Não, vendi, porque eu tive que vender pra poder terminar o escritório, né? Mas assim. Chegou no meio aqui e não tinha dinheiro pra pagar o móvel, eu disse, tchau carro. Tchau Mas carro. O assim, primeiro aí é sempre o carro. saiu um dinheiro. Você trabalha você é um sócio. Você não tem só um sócio, você tem 2 sócios, porque o escritório É também tem uma que cota. ter Uma cota pra capital de giro, né? Para ter um capital de giro. Então, você vai dividir por 3. Mas vai dividir o que por 3? Você vai dividir O que lucro. restou depois de pagar, Pagar as todas contas. Exatamente. Paguei as contas, aí a gente divide por 3. Mas Mandu vai ficar um dinheirozinho lá embaixo. Esse negão, é o mas valor do seu depois, serviço. se tiver uma pandemia, como teve, se o seu escritório não tiver uma mínima saúde financeira, uma reserva guardada, chega cadente? Coração, muito viu? obrigado. Obrigado pela água, amigo. Se você não tiver uma mínima gordurinha, você vai fechar. Você vai fechar as portas. Porque na pandemia, o que sustentou a gente, literalmente a gente tirando alguma merrequinha por mês e a sala se mantendo, foi a gordura que a gente tinha acumulado no escritório. Eu lembro que a gente ficava de máscara e ia receber o dinheiro com o cliente, as parcelas. O quê? Irmão, como é que bota aqui no Eu silencioso? não sei não aprendi ainda não. Eu comprei há pouco tempo. Meu Jesus do céu, Maria Perpétua Socorro. Eu tinha Motorola, pô. Não tinha. É o Deixa quê? essa porra ali. Como é que... Esse negócio aqui é moderno aqui, é mais pior que o meu aí. Qual é o teu? Eu não sei 16. não. É rico, pô. Aqui, ó. Perto seguro, é? Eu não sei não, que eu não mexo nessas coisas não. O meu é mais antigo. O meu é 16. O meu era Motorola, pô. Eu tinha um Motorola Razr e... Não julguem. Não julguem. julguemos. Não foi uma boa experiência com ele. Enfim, o flipzinho é muito frágil. Mas aí, galera, o que... Até me perdi. Tá falando o que mesmo? Ah, lembrei. Tudo que vocês ganham, vocês têm que paga as contas e divide pelo número de pessoas que está no escritório. Se tiverem 2, divide por 3, porque o escritório tem que ter a sua gordurinha. Isso é uma administração básica. Aí lembrando, com o tempo é interessante que vocês façam CNPJ para que vocês paguem no futuro uma menor tributação de imposto de renda, Contribuição previdenciária. porque vocês começam aí a ganhar pro PL, participação de lucro, enfim, mas isso é lá na frente. Isso não é tema de hoje, não. Prolabore, né? Pra explicar também o que é Prolabore depois, enfim. Então, isso aí é A gente nos próximos vai vir com temas. Hoje a gente queria explicar quem é a gente, né? quando é que começa. Essa parte de jovem do cacete, quebrar a cabeça e se fuder um pouquinho, né? Essa parte é pesada. Inclusive, aí eu acho que eu fui a mais básica daqui. É porque, querendo ou não, sou jovem advocacia ainda, né? Eu fui o menos louco daqui. Com certeza. Mas Com se certeza fuder, vão ter Salvador. vários igual você aqui. Com certeza. O cara vão estuda ter. direito tributado pelo ser humano e vem de falar de mim. É antropologia, qual o problema? Ah, pá lá, só. Bicho, eu estudo com o direito junto com os direitos humanos. Irmão, é jovem advocacia, irmão. O tempo. Vai. É só A pra gente doido, precisa de dinheiro. irmão. O povo quer dinheiro. O meu e-book tá vindo aí, viu? Vai ser 100 páginas, você vai ver. Bicho, Eu é o tô seguinte. desistindo direito ao TCC porque é 80. Não, eu quero dar pro baixo. Eu quero dar pro baixinho ali. O botinho. É. Ele vai se Vai inspirar ter pra cadeira? fazer o Não, TCC dele. dá pra Sheila Cadente esse teu TCC. Na moral mesmo, porque eu acho que ele vai gostar de ler. Ele gosta dessas Vou paradas procurar. de... Essas Não, mas doideiras eu de quero direito penal. Não quero não. Quero ler essa Eu porra quero, não. eu quero. Porra de doido. Essa parte de jovem, assim, o que eu costumo dizer, né? Você vai quebrar a cabeça.
assim, como eu digo, eu não sou parâmetro pra jovem, porque como eu tô dizendo, eu tenho 3 anos, mas tipo, eu já tenho escritório, eu tenho sócio. Tem quantos estagiários já vão já aqui? 2, 3, 5 estagiários já. Então assim, Mas que funcionam mesmo. não os 5. Sei que Giovanni é essa do pedido. Não, ele é o segundo na fila de hierárquica aqui. Ele é o segundo. Primeiro é Tomás, né? Que é o Premium Plus, o estagiário Premium Plus. Aí Giovanni é É o standard. Gold, é. Standard. Não, ele é o Gold, ele é o Gold, Gold, é o é. Gold. O Standard já vem mais pra baixo, né? Tem uma galerinha mais pra baixo aí. Mas, pô, já tem 5 estagiários aqui, tem tanta quantidade de processo já legal. Ainda tô naquela fase que eu tô com 3 anos de advocacia, querendo ou não, aquela fase de... Tá faltando ainda a engrenagem fechar aquele primeiro ciclo pra começar a cair os processos, enfim, que vão dar retorno, querendo ou não. Então, assim, tô nessa etapa. Tá terminando pra chegar a primeira rodada de engrenagem definitiva aí pra começar a rodar. Mas é aquela história, pô. Vai quebrar a cabeça. Pô. Vai. Não adianta. Vai. Não tem como você... Ninguém Vai, vai você falar. vai- Advocacia você é um vai mar ter de que rosa. A não ser tirar- que você já veio do escritório do seu pai. Então, mas aí é Não, outra mas a situação, família- pô. mas a Aí é família família já na advogada. Aí a advocacia. família de advocacia. Meu irmão, Tudo que ela tem herança. Família não- aí- é. Minha mãe é professora de educação física, meu pai veio se formar depois que eu terminei minha faculdade, que eu disse a ele, olha, pega o dinheiro da minha pensão que tu não pagava e vai pagar uma faculdade pra tu, que tu não fez, não estudou na vida até depois de eu me formar. Aí eu disse, ó, vai, pega esse dinheiro e vai estudar. Se tu, né? Aí meu pai foi fazer o que ele gostava, gastronomia, o chefe de cozinha da porra, inclusive hoje em dia, mas Ah, eu queria fazer esse curso. é bom, curso muito bom. Quando eu tiver mais tranquilo. Eu quero fazer assim, eu vou filosofia fazer. ainda. Enfim. Não Vamos, quero não, eu quero cozinhar. Aí aquela história, velho, você vai tirar dinheiro do bolso, você vai ter que gastar. Infelizmente, para ganhar dinheiro, você vai precisar gastar. Você vai precisar fazer visita em cliente. Ah, mas tá apertado, e difícil. Meu irmão, Dá um jeito. vai ter que arrumar um jeito, velho. Tipo, não tem o que fazer. Eu já fui atender cliente de ônibus, cheguei suado, já teve essas etapas. Rapaz, teve uma vez, meu primeiro cliente me ligou, foi uma indicação, e aí eu nem falei. Bicho, eu não lembro quem foi meu primeiro Cara, cliente. o meu primeiro... A minha primeira a ganhar foi Vitória. Primeiro mesmo, né? O que aconteceu? Eu sigo ela no TikTok. Eu consegui meus clientes com parcerias. Então o que acontecia? Eu, desde sempre, me vendi como tributarista. E aí eu passava madrugadas em casa estudando. Por quê? Não me vendi como nada, irmão. Eu disse assim, aqui é do combustível de foguete ao pinico. Pode mandar que aqui nós... Aí o tora que tudo. aconteceu? Eu estudava muito para poder saber o máximo de coisas possíveis de direito tributário. E aí toda vez que eu tinha uma chance na hora de conversa e alguém tocava algo, eu falei, não, isso aqui é assim, tá. Eu, porra, ficava, porra, meu bicho é tanto, o bicho advoga desse direito, o bicho sabe. Porra nenhuma, pô, eu só tenho muita teoria, pô, mas tudo bem. Aí um colega me indicou, não, conheço um tributarista fera, mestrado, advoga com isso há muito tempo. Miguel. Mas aí, esse aqui é o telefone dele. Bicho, eu tava meio amurrinhado em casa, tava em casa. Tava vendo TV, pô, em casa. Tentando pensar em alguma coisa pra poder ganhar o Faz Me Rir, né? Aí o cliente me ligou, mandou mensagem, depois ligou. Doutor, tudo bom? Aqui mandou uma falou tal, peguei seu telefone com o Cicrano e tal. O senhor... Eu queria marcar um momento de seu escritório. Aí eu fiz, opa, só um momento que eu vou entrar em reunião agora e já eu ligo pro Não senhor. sabia nem o que falar. Aí eu desliguei, assim. Aí eu fiz, puta merda, velho. Eu não tenho escritório. Eu não tinha escritório. Meu primeiro cliente. Eu falei, não. Eu falei que eu ia na reunião. Vou dar um tempo. Depois eu retorno. Eu vou descobrir como é que eu vou resolver Depois essa eu bronca retorno. agora. Aí eu, porra, e aí? Isso aí fica a dica também. Isso aí foi um negócio que você pode muito usar. E agora, velho? Aí eu, depois de uns 40 minutos, eu liguei pra ele, tudo bom, fulano tá? Olha, o que aconteceu? Qual é o seu caso? O caso é isso. Olha, eu só consigo lhe atender amanhã na hora do almoço. Pode ser, porque eu tô com a agenda cheia. Porra nenhuma, pô. Não tinha agenda, não tinha nem agenda, pô. Nem papel físico, não tinha nem um bloquinho de nota, porra. Tô com a agenda cheia. E aí, e vai ser onde? O secretário fez, olha, eu vou estar almoçando em tal canto. Pode ser lá? Aí ele foi até o restaurante, né, aí a gente conversou lá no restaurante, eu, inclusive eu paguei a conta dele, porque você paga a conta, porra, o bicho é tão tampa que pagou até minha conta, eu paguei a conta dele,
Ele fechou ali o contrato mesmo, comecei a trabalhar e tal, resolvi o caso dele. Aí, resumindo, foi a maneira que eu imaginei de burlar, não é de burlar, mas de driblar minha situação pela falta de escritório. Eu falei, olha, sou muito ocupado e tal, não sei o que, porra nenhuma, pô, eu tava em casa vendo TV e eu tava tentando imaginar Você forma. foi marqueteiro ou estelionatário? Não, fui Vamos marquete- entender. Eu fui marqueteiro. Vamos tentar entender aqui. Brasileiro. Eu resolvi o problema. Não, dele. mas é isso mesmo, pô. Você tem que saber como é que vai sambar. Eu já atendi aqui no teu escritório. Já. É A difícil, gente pô. vai É pegando. difícil. Falar em começo. A gente tem muita história, mas é muito difícil. Porque você todo começo é muito sacrificante. Você vai lembrando, bicho, das coisas e... A gente ia passar Meu irmão, dias falando, né? Eu começo a lembrar das coisas aqui, meu irmão, já fiz Eu lembrei de muita uma coisa aqui, coisa, que uma bicho. vez eu fui fazer uma dessas audiências de R$100. E quando eu tava descendo pra pegar um alternativo, aí o segurança fez, doutora, cadê seu carro? Eu disse, não, tô com carro não. Quando eu cheguei na porta do fórum, tinha um buraco e eu caí. Sangrou tanto o meu dedo, arrancou a cabeça do dedo. Eu não sei se foi a dor, se Vulgo foi a Xamboque. humilhação. Meu Eu Deus me do céu. senti tão pequenininha naquele Foi, dia. foi eu naquele, disse, no fórum lá de Santa Rita. Rita. Putz, Aquele fora é complicado, viu? porra. Aí Acaba- foi todo mundo olhando, cheio de gente na parada de ônibus. É Eu porque tive o fora que é todo esperar aberto, ainda, pô. é todo aberto. O Eu cabo tive lá que de esperar trás, o né, pô? alternativo passar, Putz. chorando, humilhada. Olha, eu me senti tão pequena O naquele dia. alternativo- Caramba, tudo isso por R$100 e eu toda arrumada. Ei, o alternativo passou ali no caldo de cana. Foi. À direita. Chega, Aí ele veio com o copinho aqui, ó. Ai, aquele dia foi tão triste. Eu não chorei da dor. Meu Deus, eu chegando lá, a menina lavando meu O pé teu e o dedo. sangue. Putz. E o sangue. Eu fiquei tão desequilibrada nesse dia de chorar que eu fui pra casa. Que até hoje tá, né? Saí já foi desde o parto. Mas eu chorei muito nesse dia, acho que foi muito triste. Não foi a Doida. queda, foi tipo toda. Ele, cadê o carro da doutora? Eu disse, não, puf! Aí, Meu Jesus. Quem nunca passou, né, por isso? Bicho, eu passei por uma situação. e o alternativo todo sujo, quebrado. Cheio de gente, com as 3 crianças no colo. Agora imagina, se tu... Mas foi bom. Imagina se fosse em Fortaleza, no Ceará. Tu levasse uma queda e tu lá com... Era uma dessa aí. Eu tava me lembrando, bicho, eu passei por uma Aqui situação. também. Passei por uma situação, acho que era. Eu acho que era na quinta cível do Dr. Naldo. Eu lembro que na sala do Dr. Naldo tinha uma foto de Dr. Silvio Torres Filho. Ou Silvio Torres. Que era o pai do Dr. Silvio Torres Filho, né? Beleza, todo mundo já. Ele foi magistrado, tá há muito tempo. Aí eu cheguei lá, eu nunca fui o advogado de botar terno. Primeiro, porque uma pessoa é quente. Certo? E segundo, porque eu nunca vi a necessidade de eu ter que andar de terno pra ser respeitado. Beleza? Concordo. Pronto. Eu sou um cara muito novo, mas tipo, desde sempre eu tentei ter barba, tentei ter barba não. Hoje em dia, graças a Deus, tem. Mas tipo, quis ter barba pra aparentar ser mais velho. Sempre tentei ter postura, aquela coisa toda. Sempre andar bem vestido, mas eu odeio até hoje terno. Odeio, tenho um pavor de terno, porque eu acho que é uma vestimenta, é uma formalidade de vestimenta desnecessária. Quando você vai pra uma audiência, pra um fórum, Ok. show de bola. É o protocolo, é a ritualística ali do momento, você tem que estar. Mas, meu irmão, não me peça pra vir pro meu escritório de terno, que eu não vou vir. Você não vai chegar aqui e vai me ver atendendo um cliente de terno. Eu vou estar desse jeito que eu tô. Camisa social, manga curta, a calça, o sapato e tá resolvido. Não preciso mais que isso pra atender ninguém. Nesse dia, eu tive que sair do escritório e tive que despachar um processo porque tinha chegado um mandato de segurança de um concurso público para poder despachar. Não, concurso público não, pô, foi um mandato de segurança de alguma coisa, não lembro o que foi. Mas não era mandato de segurança, era uma liminar de um processo. E eu fui despachar um mandato de segurança do concurso público, foi isso mesmo. E eu fui na outra vara. Aí eu passei, conversei com a juíza, beleza? Acho que era a doutora... Eu não lembro, velho, o nome dela. E desci. Quando chego lá, crachazinho aqui de advogado. Aí o Tonaldo olhou pra minha cara e fez: o senhor é advogado? Sou. Não parece não, né? Mas eu sou. Aí ele começou a rir assim, kkk. Eu disse, não, o que foi? Ah, lembrei. Um processo do meu tio, do apartamento do meu tio. Aí eu disse, não, porque isso aqui, doutor. Ele fez: você é muito novo, né? Eu disse, eu sou novo e tal. Eu tenho 26 anos, acho que eu tava com 24, 23, por ali.
Aí ele fez, você é muito novo, né? Eu disse, é. Eu disse, por que você não tá de terno? Não sei se você já conversaram com o Ronaldo. Não. Ele é bem... Não, nunca tive o prazer, cara, não. gente boa Me pra falaram cacete. que ele era muito... Eu nunca Ele conheci, é um cara... Eu nunca tive o prazer, não. Meu Mas irmão, fala que ele é doutor boa. Ronaldo, pensa no juiz, porreta, arretado, muito bom. O cara, enquanto pessoa também, assim, das conversas, os momentos que eu tive com ele ali foram muito bons. Ele fez, por que você não tá de terno? Eu fiz, eu tenho uma filosofia. No dia que eu precisar de um terno para ser respeitado, pode tirar esse crachá de advogado de mim. Aí ele olhou pra minha cara e fez, eu gostei de você. Senta aqui. Aí sentei na mesa. Aí disse, o que é que você tem? Aí eu, papapá, comecei o processo, papapá. Faça o seguinte, vá pra casa. Vá pro seu escritório, vá trabalhar, que eu vou parar, vou dar uma analisada e depois eu lhe dou a resposta. Isso tá certo. E fui-me embora. No outro dia de manhã tá lá. Graças a Deus a gente conseguiu, né? A antecipação da tutela do processo. Mas, meu irmão, desde esse dia, eu acho que a gente assim, eu nunca consegui ter um contato tão bom pela situação ali que foi criada dele ser muito espontâneo, né, doutor Ronaldo? E por que você tá sem terno? E eu consegui tirar essa brincadeira de dizer que não precisava, mas assim, cada um vai ter seu... Não, mas e aí, você conta isso, e aí fica até uma dica também para jovem advocacia, e não só para jovem. Para a jovem advocacia, essa porra ainda tá complicando. Para a jovem advocacia e para os advogados que estão ainda na labuta. Que é o quê? Quando for falar com cartorário, com servidor público, bicho, não tem pra que você ficar batendo no viol. Bicho. Formalidade também demais. Meu irmão. Não tem pra que. Cara, não seja chato. É outro ser humano que tá ali. É outro ser humano. Bicho, chega lá na paz. É meu caso assim, tem. Mas explicar, geralmente quem faz isso, sabe o que é? É o advogado novo, emocionado, pô. Quando você tá ali com uma práticazinha, bicho, minha prática, eu nunca vi um advogado mais antigo, um cara com mais experiência. Eu já vi. Bicho, eu nunca vi, velho. Já vi. Mas assim, seja você novo, seja você antigo, quando for despachar algo com um assessor, com um juiz... Bom dia, boa tarde, boa com noite, um tudo cartorário, bem? bom dia, tudo bom? Pergunta o nome. É. Porque, olha, isso aqui, tal, filho. Não, fulano de tal, como é teu nome? Tal. Acho que em todas as áreas, né? Tudo bom, Fulaninha, bom dia e tal. Todo Deixa eu te fazer uma pergunta, vê se tu pode me ajudar com isso. Aí você vai. Bicho, o brilho no olhar da pessoa muda, você cativa, você ganha. Educação e gentileza gera educação e gentileza. Então, se você... Isso de todo. Do porteiro, do faxineiro, do juiz. Todo mundo ali igual. Por exemplo... Tem gente que não dá bom dia ali. Não, por exemplo, chega no Fórum Civil. Aí, eu tenho lá a cancela pra botar metade. Eu falo todo mundo ali. Eu também. A menina lá de baixo, daquela entrada atrás, né? Que eu paro o carro atrás. Aí toda vez ela fala, bom dia, doutor, tudo bem? Eu disse, tudo bem, como é que você tá? Aperta a mão dela. Aí às vezes eu paro ali, fico conversando com ela. Tem uma revista que o tribunal dá, né? Não tem revista pra mim hoje, não. Aí às vezes ela deixa guardada lá embaixo, eu pego. Aí é massa. Aí o que acontece? Eu chego lá, eu pego o celular, pego a carteira, boto lá. Não, tô passando não, vocês precisam, é o trabalho de vocês, vamos ajudar. Eu fez o que isso? Qual é o desmérito de botar o celular naquele negócio lá? Nada. Isso, pra que eu vou ficar gerando polêmica, intriga, briga? Não. Então, galera da Jovem Advocacia, chegou no fórum, vai na maciota, vai na manha, na educação, na gentileza, pede tua informação, não tenta arrumar treta com ninguém, que eu tenho certeza que a experiência que vocês vão ter é algo surpreendente. Bicho, primeiro você arruma amizade, velho. Você arruma amizade, você resolve... Não briga, você não vai arrumar amizade. Então, é melhor ser amigo do que inimigo, viu, querido? Pois é. Aí eu não sei como é na parte previdenciária, mas pelo menos nas varas de fazenda pública eu não tenho treta. Vou dar uma dica. INSS é horrível de resolver tudo. E aí também ter briga no INSS também não é bom, não. Eu já tive briga, mas eu também tenho muitas amizades. Segurança. Sim, meu filho, mas eu tô dizendo INSS hoje em dia. Tiraram até aquele negócio, né? Que você chegava e resolvia ali na agência. Não, hoje em dia não tem mais nada, não. A gente agora pode agendar pelo CPF online. Não, aí Paulo agendou. Fez um agendamento essa semana. Pedro. Deixa eu contar. Foi com o Pedro? Eu não lembro quem foi, não. Não sei não, o Paulo que foi, né? Eu não entendo de previdenciário.
Eu ligo pra tu direto pra tirar dúvida, né? Aí Paulo foi. Porra, velho. Paulo chegou lá com Aplicação do calhamaço de papel assim, de processo pra tentar despachar, parará. E qual é a INSS, hein? Eu não lembro não, acho que foi um tambalzinho. O que era lá perto do Pronto, escritório? acho que foi lá. Aí eu sei que ele chegou, aí foi Ali é naquela... lotado, Tá agendado? Não, tava agendado. Ali é lotado. Beleza, veja só. Não, eu queria ver esse processo aqui. Aí o gerente olhou pra ele e fez... Não sei se o gerente, atendente, olhou pra ele e fez assim: não tem o que fazer não. O senhor espera. Eu disse, por quê? Porque agora tem uma distribuição aleatória. Então a gente não sabe qual servidor que vai cair. Então pode ser ele daqui, pode ser da Bahia, pode ser do Pará. Eu não sei quem é não. Mas sempre foi. Minha amiga, mas não marca o agendamento, não disponibiliza se não dá pra resolver, né? Geralmente tem automatização. Tá vendo? Aí o do Previdenciário vai dar desculpa. Tu não é Se advogada não do for INSS, robôzinho não. que Aí, pegou aí e tem o depois falam que a servidor. Tu minha não é área advogada do complicada. INSS assim, não, pô. Não precisa defender o INSS assim, não, bicho. Aí depois que a minha área é complicada. Pelo amor de Deus. Tu acha que a minha filosofia de estudo é complicada? É muito. Tanto quanto o INSS. É foda mesmo o negócio desse. É nada. Porque vocês não fazem amizade. Não, tem nada a ver com amizade, É, não. não quero não. Não tem nada a ver com Inclusive amizade. eu tô aqui, Não, ó. mas é difícil, Ó, gente. É muito Sou difícil. amigo aqui de Ramon, que tá aqui nos bastidores. De Comentarralho aqui, Sheila Cadente. E chegou agora um psicólogo Pedro, nosso que a gente psicólogo, precisa. que a gente tava fazendo terapia até antes de entrar aqui na... Aqui só tem um problema, assim. O terapeuta é mais doido que o paciente. Mas fora isso aí, é tranquilo. Essa é... Ele tem que fazer terapia também. Então não precisa, né? É. Ei, como é esse esquema de pirâmide aí dos terapeutas? Que o cara tem que fazer terapia com outro terapeuta, porque o cara é terapeuta. Eu não sei, eu não faço. Ele não Ah, tá explicado. O terapeuta não faz terapia porque É. ele é terapeuta, entendeu? É. Mas ele era pra fazer, entendeu? É isso mesmo. Mas é Só isso. tá sabe que é o- recebendo a lista. Tu sabe que é a única profissão que funciona com esquema de pirâmide, né? É porque um terapeuta tem que ter outro terapeuta pra poder tratar a terapia que ele tá tratando do paciente dele, entendeu? Paciente. É sério, eu não tô bagunçando. Eu não tô bagunçando. É sério, é real. Eu não tô bagunçando. É um Minha terapeuta faz terapia há uns Ela tem que 20 anos, fazer, ela diz. exato, porque ela tem que tratar as outras pessoas que faz terapia com ela. Aí ela precisa Agora, passar. Imagina se... Não é isso aí? Não, mas não é pra ser assim o correto aí? É que ele é muito são. Agora, imagina se a gente fosse paciente do terapeuta que tá aqui conosco. Não, isso é doido. Imagina só. Não, disseram que eles fugiu de Juliano Moreira aí fizeram, eita, correu. Era Aí- eu? Tu é outra, né? Você é outra. A gente Aí fugiu junto, filho. fugiu do Juliano Moreira aí disse, eita, aí ele tinha um consultório ali na frente, sabe? Aí botaram ele pra dentro aí ele ficou por lá. Até hoje ele tá lá. Mas é isso, meu povo. Eu não sei nem que hora é essa. Eu não sei nem quanto tempo a gente tá aqui. A gente tá falando... Ih, já tá mais de quase 10 horas. É isso, meu terapeuta. Que é isso, terapeuta? Botando fim, é? Tá mudando o fim na piada. Mas, gente, esse foi o primeiro capítulo. Vocês conhecerem um pouco da gente, entenderem um pouco da história da advocacia, entenderem, pegarem para vocês também alguns exemplos de como começar, o que fazer, o que não fazer, certo? É importante, aprendam e saibam ouvir com os exemplos das pessoas para vocês poderem aplicar o que for de bom Não aceitem audiências de R$100, tá? não aceitem a audiência de R$100. Não, se você estiver passando fome, aceita. Se Aí você não vai- tiver passagem pra ir Não. trabalhar, aí você... Aí você aceita, mas aí eu não condeno não. Mas no geral não aceito. Mas peguem esses exemplos, o exemplo de João, o exemplo de Mica, o meu exemplo, o exemplo de Sheila Cadente que está aqui atrás dos bastidores. Trouxe uns 3 copos de água pra mim. Peguem para vocês, coloquem em prática o que for bom, o que não for bom, descartem, pelo amor de Deus. Mais da metade. Assim, eu passei por alguns bons escritórios de advocacia enquanto estagiário e eu aprendi muita coisa que eu não devo fazer também. Assim, Eu aprendi- também. Bicho, A última não posso história. rir. o que eu vi de atrocidade a nesse... última história. Eu estagiei uma semana no escritório de advocacia. Primeira ordem que ele fez, ele pegou um calhamaço de papel, distribua. Não quero calhar mais papel. Era a petição inicial. Sendo que era distribua. Era físico, pô, o processo. Ah, então eu tinha que ir lá. Aí eu falei, tá, eu distribuo como? Eu chego na porta do fórum, isso aqui é pra tu, isso aqui é pra tu, isso aqui é pra tu. É foda, é foda. E aí, Salomão? Mas o cara falou, distribua aonde? Meu primeiro dia, meu irmão. Google. Meu primeiro dia, distribua, é foda. Não, A culpa é amigo. sua, a culpa é sua. Eu vou defender Corta. o cara, eu não quero nem saber, porque isso aí, porra. Não tem Porra, tu condição. era advogado, porra. Não, era estagiário, pô. Sim, porra, mas Independente. teu papel é descobrir onde é, porra. Calma, tem que desenrolar, porra. Não,
Não, agora Ele foi bem filhinho da mamãe agora. Não, essa aí, de perdão. Agora... Não. Se tu for fazer de novo a prova da OAB. Não, mas aí... Aí, mas... Mas- Termina o mestrado, termina. Não, já acabei, pô. Não, pô, tô dizendo o mestrado na prova do Tem- aluno. Não, falta quero 3, não. falta Falta 3 3. exames pra completar 4 anos, pô. Dá certo. Só tem mais um ano de OAB. Não, quero Vamos cancelar. mais não, cara, tem não, porque eu já passei mais 3 anos ensinando, né, pra OAB. Então eu tô indo pro doutoramento. Não vale né? não, só vale fazendo. Não, fazendo não, eu tô ensinando. A FGV tá precisando do seu dinheiro. Não, tá não, tô fora. Vai lá. Graças a Deus, nunca fiz nada de errado. Pega essa merenda aí da FGV, vai tu ver. Tô fora. Enfim, velho, é isso. Eu acho que o podcast, próximo episódio, tanto pode estar mais organizado quanto pode estar mais caótico. Vai Mais ser do uma que- caixinha de surpresa dependendo do dia. E a E gente vai saber. a gente vai Se testando tiver aqui. medicado, vai estar tranquilo, senão. Provavelmente a gente não vai estar. Não, eu acho que a gente vai estar menos caótico porque a gente vai ter um convidado, né, provavelmente. Sim, é. Se tiver, né? Se não tiver, fudeu tudo. Não tem, vai. Finaliza aí, finaliza. Então, gente, Finaliza aí, finalizando, Salmão, que eu não tô aguentando não. Eu tô rindo porque vocês não têm ideia. Não tem ideia do corte que teve, mas tudo bem. Ai, minha boca Gente, tá doendo. espero que vocês gostem do capítulo e até a próxima. Tchau, gente.